Boa noite, bem-vindos ao Autarcas 2021. Hoje é um programa especial, por vários motivos, pelo convidado, mas também pelo Conselho, que nós vamos falar. Estamos a falar do Conselho de Penafiel. E comigo tenho Paulo Araújo Correia, é o candidato pelo Partido Socialista, juntamente com o RIR, que vai à Câmara Municipal. Mas antes de começarmos esta conversa, nós preparamos uma apresentação em vídeo para ver. Paulo Araújo Correia, candidato à presidência da Câmara Municipal de Penafiel, tem 34 anos e é natural de Rio Mau. É advogado e a sua experiência profissional começou na Nelson Correia Manuel Rocha Paulo Araújo Correia Advogados, desde 2010, tendo interrompido a atividade quando foi chamado para o 21º Governo da República Portuguesa entre 2015 a 2020. Foi adjunto do Ministro das Infraestruturas e da Habitação entre 2019 a 2020, adjunto secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares entre 2015 a 2019 e assessor jurídico em regime pro bono na Associação para o Desenvolvimento da Freguesia de Rio Mau. Unidos por uma melhor qualidade de vida e pela defesa do território e unidos pelo trabalho qualificado e habitação digna, são os lemas desta candidatura. É sempre um gosto, Paulo. É um gosto, antes de mais, começarmos a nossa entrevista como candidato. Nós somos muito próximos, colaboraste nesta casa e é sempre um prazer ter-te aqui. E agora, neste teu desafio tão grande, né, com essa idade, com a experiência que tens no Ministério, mas é de louvar um jovem querer e ansiar pelos destinos da terra. Bem-vindo, Paulo Araújo. Bom, antes de mais, obrigado à Novo e na tua pessoa cumprimentar todos os colaboradores da Novo, cumprimentar todos que nos estão a ouvir e dizer que o prazer é todo meu, naturalmente. É sempre um prazer para mim voltar a esta casa, estar aqui com um amigo, além de que estás aqui enquanto jornalista, mas nunca esqueça a amizade que nos une, e que esta foi também a minha casa durante quase 2 anos, e é sempre um prazer estar aqui presente, e ainda para mais enquanto candidato da coligação Penafiel Unido à Câmara Municipal de Penafiel. Paulo Araújo, agora vamos começar a entrevista. Vamos fazer aqui, durante cerca de uma hora, um esclarecimento e, principalmente, o que se pretende nestas entrevistas é as propostas que tu apresentas aos penafilenses. E eu começava, Paulo. Eu sei que já muita gente conhece, fizeste 2 anos aqui um programa novo a um canal, mas há sempre alguém, e mesmo os conselhos vizinhos, que gostavam de saber, e não o político. Quem é o Paulo Correia? A pessoa. O Paulo Correia, falando na terceira pessoa, tipo um jogador de futebol. Não, eu sou uma pessoa como todas as outras, sou um penafilense, orgulhoso das suas raízes. Nasci na freguesia de Rimau há 34 anos. Lá cresci, lá aprendi a nadar, lá aprendi a jogar futebol, rompindo de joelhos com as outras crianças nas ruas da freguesia, também no campo pelado que nós lá tínhamos na altura. Depois estudei na Escola de Pinheiro, naturalmente, que veio do meu ciclo académico. Estudei lá 5 anos, tive muito orgulho e guardo com muita estima as recordações daquele tempo. Foi uma escola onde eu fiz muitos amigos, para a vida, ainda hoje são meus amigos. Guardo boas recordações também dos professores, uma escola que me tratou muito bem. Depois estudei também na Escola de Penafiel, aqui no Sameiro, por um período também significativo da minha vida académica. De lá fui para a universidade, licenciei-me, estabeleci-me profissionalmente no nosso conselho, sou advogado. Primeiro abrindo escritório na freguesia de Oldrões, que lá me acolheu e me recebeu, e mais tarde aqui no centro do concelho, em Penafiel, ali na rua do Cabalão, e agora resido atualmente também aqui em Penafiel. Já há um ano, não é? Já há um ano, fiz um pequeno interregno, digamos, no exercício da minha profissão da advocacia para me dedicar ao serviço do Governo da República. Foi uma honra e um privilégio trabalhar num gabinete do Governo da República, primeiro na Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, ainda para mais num ano extremamente desafiante. A gente se lembra daquele ano de 2015, em que se construiu a chamada geringonça, uma solução de esquerda que rompeu com o arco da governação e que rompeu com o chicote da austeridade. Paulo, e é bom que se diga que tu, nessa altura que estiveste nesse gabinete, tu tiveste sempre em contacto com autarcas. Portanto, a vida autárquica, os presidentes de Câmara muitas vezes iam lá em reuniões e, portanto, a vida autárquica sempre esteve presente contigo. Sim, na Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares nem tanto. Fazíamos lá as reuniões com todos os membros do Governo, eram lá que eram negociadas as propostas, desde o Orçamento de Estado, mas todas as propostas que iam à Assembleia da República, que nós precisávamos ter uma maioria parlamentar com o Bloco e com o PC, pelo menos, e o PS, obviamente,
para fazer aprovar, tudo era lá negociado. Mais tarde, eu salvo erro em 2019, salvo erro não, foi mesmo em 2019, eu acompanhei o então secretário de Estado, que foi promovido, podemos usar essa palavra, a Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, e aí sim, no Ministério das Infraestruturas e da Habitação, nós tínhamos reuniões semanais com 4, 5, mais, às vezes com uma dezena, porque às vezes eram várias no mesmo dia de autarcas, porque nós tutelámos a Infraestruturas de Portugal, que são... Que ainda hoje tivemos uma boa notícia. Ainda hoje tivemos uma boa notícia, exatamente, sobre o Finalmente, sobre agora o IC35. acredito. Não, atenção, eu não quero que me interpretem mal. Quando nós falámos do IC35, eu lembro-me, por exemplo, eu estive a rever uma entrevista que tu me fizeste a mim, ainda muito antes de nós termos esta relação de amizade, em 2019, para a altura quando eu era candidato à Assembleia da República, a deputado, e tu perguntavas-me pelo IC35. Eu dizia exatamente o mesmo então que direi agora. É que nós não fazemos números políticos com o IC35. Eu não digo que o Partido Socialista é o bom nesta matéria, que o PSD e o CDS são os maus. Eu digo que todos os partidos políticos, incluindo o meu, para ficar bem claro, o Partido Socialista, que tiveram responsabilidades governativas nos últimos 20 anos, têm, obviamente, uma cota à parte e partilham responsabilidades pela sua não concretização. Foi uma promessa sucessivamente feita ao nosso povo, ao povo de Penafiel, ao povo da nossa região. Não se esqueça que o IC35 não serve só ao Conselho de Penafiel. E foi uma promessa sucessivamente adiada. Agora, eu posso dizer o que disse naquela altura, que tenho muito orgulho, e muito orgulho mesmo, de que seja o Ministério das Infraestruturas, o Ministério onde eu trabalhei, a concretizar de uma vez por todas esta obra. E agora já não é uma promessa, tivemos hoje a portaria assinada. E eu, Paulo, tenho que dar os parabéns ao Pedro Nuno Santos, e realmente foi um ministro que eu tantas vezes critiquei aqui o governo, e agora também faço aqui... Palavra dada, palavra honrada. Palavra dada, palavra honrada. E realmente é algo extraordinário que para a nossa região. Permite-me já agora, só para esclarecer... À vontade. Porque às vezes dizem, mas vai ser só a ligação a Rãs, ao nó de Rãs. Só para que percebam, estamos a falar realmente de cerca de 2 km, mas estamos a falar de 5,4 mil milhões de euros desculpa, 5,4 milhões de euros, mil milhões, é muito. 5,4 milhões de euros de investimento. É um investimento muito significativo, o que só por si já diria que ninguém vai, perdoa-me o termo e o simplismo do mesmo, despejar 5 milhões de euros no terreno para seguir ignorar o resto. Mas mais do que isso, nós temos a garantia, porque o IC35 está previsto no Plano de Recuperação e Resiliência, os tais missing links em inglês, ligações falhadas. E nós temos a totalidade da verba disponível pela via europeia. E o Governo tem um prazo que é um prazo mesmo inultrapassável, que é até 2026. E até 2026 a totalidade da obra, ou seja, depois de Rãs entre os rios, tem que estar mesmo concluída. Sob pena de nós perdemos o financiamento. E nenhum decisor político teria coragem de se apresentar ao país depois de perder cerca de 60 milhões de euros de fundos comunitários. Muito bem. Paulo, o que é que te motiva para esta candidatura? O que é que isso que vai aí dentro de ti, não máquinas partidárias. O que é que motiva o Paulo Correia a ser o candidato? Paulo, eu sei que isto às vezes parece um chavão, mas é mesmo o amor à minha terra. Eu gostar muito de Penafiel, gostar muito da freguesia onde eu sou originário, gostar muito agora da freguesia de Penafiel onde vivo, gostar muito da freguesia de Oldrões onde eu tive o meu primeiro escritório, gostar muito da freguesia das Termas de São Vicente onde eu estudei durante muitos anos, conhecer a freguesia de Sobelido, de Canelas, o concelho como um todo, porque eu joguei futebol aqui também até no campeonato amador, eu joguei, conheci, palmilhei os terrenos deste concelho durante muitos anos, apesar da minha juventude. Eu sou um apaixonado por Penafiel e tenho uma convicção, é mesmo uma convicção, eu diria que é quase uma certeza, é de que é possível viver melhor em Penafiel. Eu quando falo, muitas vezes, quem acompanha as minhas intervenções nas freguesias, eu falo em déficit de liberdade. Déficit de liberdade. As pessoas acham que é um exagero, mas não, eu digo isso em matérias absolutamente essenciais, que há déficit de liberdade. Mas quando, por exemplo, fizeste as listas, certo. Sentiste alguma pressão? Por exemplo, quando tu convidavas candidatos, sentias, é esse déficit de liberdade, sentias que as pessoas tinham medo? É? Nem era disso que eu estava a falar, isso é outra questão, estamos a falar do bom funcionamento da democracia em Penafiel. Estávamos a falar de matérias estruturais, mas depois pode ser isso. Se quiseres fazer essa pergunta, sim, claro, terei todo o gosto depois. Isto hoje é para falarmos. Em avançar com essa pergunta, Paulo, é óbvio que quando nós temos, ainda então à tua questão, quando nós temos presentes junto em funções do Partido Socialista, que foram eleitos pelo Partido Socialista, sucessivamente eleitos pelo Partido Socialista, que são inclusive alguns deles militantes do Partido Socialista, e que se apresentam a nós, Partido Socialista, a dizer que não têm condições para continuarem a ser candidatos pelo Partido Socialista, porque senão não conseguem obra para a sua freguesia, porque senão a sua freguesia vai ser prejudicada. A questão que se coloca é se isso é salutar, se isso é boa democracia a funcionar, porque eu, se for eleito Presidente de Câmara Municipal de Penafiel, como eu espero e como eu acredito, com a confiança dos penafilenses, a partir do dia 26 de setembro, eu serei eleito para representar todos os penafilenses. Não os penafilenses a partir do dia 27 és o Presidente de Câmara. Exatamente, mas jamais me passaria pela cabeça eu colocar um Presidente de Junta numa situação em que ele achasse, por ser de outra cor partidária, quem ia ser prejudicado ia ser a sua freguesia, quem ia ser prejudicado ia ser o seu povo, não é?
Este é o argumento que foi dado, não foi só a mim, foram dados em várias reuniões, até numa Assembleia Municipal, houve quem tenha falado lá exatamente disso, sem que tenha sido contraditado, Claro. quem teria a responsabilidade de o fazer, que era o que eu faria. E se me permites, Paulo, de uma forma muito tranquila, Sim, também para sim. esclarecer as pessoas, porque Claro. aquele presidente junto do Restelo, que foi sempre eleito com o apoio do PS, Certo, de repente vocês dão apoio, mas ele certo. apoia ou ouvir o apoio para outra candidatura, mas há aqui uma questão que é isso que eu... Porquê é que continuaste a dar apoio a ele, Porque Paulo? eu tenho palavra, Muito bem. eu tenho palavra, o Partido Socialista tem palavra e a candidatura Penafiel Unido tem palavra. E a nossa palavra estava dada ao Sr. Pedroso, de que se ele fosse candidato há muito tempo, então não estamos a falar de uma coisa que foi pensada agora. Claro. O Nuno Araújo, enquanto líder do PS, e mais tarde eu, enquanto rosto do movimento Da do Penafiel candidatura. Unido, reuni diversas vezes com o Sr. Pedroso, não vou partilhar aqui, que eu jamais Não faria, teria interessa, essa isso também não deselegância interessa. de Claro. partilhar o conteúdo de qualquer reunião a dois, não é? Para mim fica lá, eu levo o sigilo profissional enquanto advogado, mas também nas relações políticas e pessoais, levo a palavra muito a sério, e tinha comprometido a minha palavra para com ele. Nós temos vários socialistas naquela junta de freguesia, militantes, Paulo, militantes do Partido Socialista que compõem a equipa do Sr. Pedroso, em Mostelo. Avaliámos positivamente a governação que lá foi feita ao longo dos últimos 4 anos. Há 4 anos ele teve o nosso apoio, tivemos lá uma grande vitória para a junta de freguesia, para a Assembleia Municipal e também para a Câmara Municipal, e a nossa avaliação foi que nada de estrutural e de fundamental mudou. Por isso, nós mantivemos exatamente a posição que tínhamos há 4 Não havia- anos. era só 4 anos. era no fundo, se mudasses isso, era um bocadinho contra os princípios. Não, era isso que eu ia dizer. A pergunta que eu coloco é o que é que mudou? O que é que mudou? Para ele. Não, já ouvi alguém dizer, mudou o protagonista da candidatura à Câmara Municipal, mas eu já era, desde março, anunciado como candidato da coligação Penafiel Unido e os princípios mantinham-se todos inalterados. Por isso é mesmo uma questão disso, Paulo. Para mim, na política e na vida, não é só na política, há valores fundamentais. E um deles é a mesma palavra. Eu gosto desse tempo onde a palavra era o nosso vínculo, onde a palavra era a lei, onde a palavra valia mais do que um documento escrito. Sim. E para mim a palavra é tudo. Outra questão, Paulo, que eu ouvi o debate no JN e que questionaram, o próprio jornalista, o meu colega, questionou por quem vi de fora, é um pouco estranho, porque na altura os vereadores aprovaram as contas, não o orçamento, claro. mas as contas de 2020, no qual tu tiveste a humildade de dizer que foi uma surpresa para ti e que tu ficaste... Não, claro, Paulo, a minha posição... E eu gostava que explicasses aqui... Com certeza, e agradeço até a oportunidade de esclarecer esse assunto de uma vez por todas, que vai ser sempre assunto em todas as entrevistas que eu for dando, que já tem sido. Compreendes que é um bocadinho estranho. Não, percebo estranheza e faço questão de esclarecer com total lisura e abertura e francamente, de forma Exatamente, franca, é a forma que tu és. aos penafilenses. Não, tratou-se de um erro. Eu confesso, quando vi a votação, compreendi muito mal. Fiquei muito surpreendido, porque a posição oficial do Partido Socialista, a minha posição pessoal, antes de ser candidato fosse o que fosse, mas enquanto membro do secretariado do Partido Socialista, aqui, em vários programas de virar à esquerda, era conhecida, era pública. Nós tínhamos o relatório da Direção-Geral das Autarquias Locais, de 2019, do último trimestre de 2019, que dizia que a Câmara Municipal de Penafiel demorava 278 dias a pagar aos seus fornecedores. Estávamos a falar da pior do Distrito do Porto e da quinta pior do país, em matéria de pagamento a fornecedores, mas também que nunca conseguia executar a totalidade do seu orçamento. Estávamos a falar de execuções próximas dos 50%. O que é que isto significa? Nós temos um orçamento, por exemplo, para este ano de 88 milhões de euros. Se a Câmara Municipal de Penafiel mantiver as execuções de anos anteriores, estaremos a falar, na melhor das hipóteses, de executar cerca de 40 e poucos milhões de euros. Portanto, ainda falta o restante. Era isso que eu tinha a dizer, o que significa que muitas das promessas que estão contidas naquele orçamento que não vão ser, obviamente, cumpridas, não vão ser, obviamente, realizadas, o que se trata, obviamente, de eu não quero usar a palavra engano, mas que trata de uma forma pouco séria de nos apresentarmos aos penafilenses, nos apresentarmos às terras, sabendo que 50%, vamos chamar promessas, aquelas previsões, é a palavra mais certa, não vão ser cumpridas, não é? Por isso eu jamais, se fosse eu vereador, votaria a favor daquelas contas, por essas razões muito claras, dizendo o porquê, e dizer mais. Então, face à surpresa dessa votação, que não tinha nada a ver com a posição do Partido Socialista, que não tinha nada a ver com a posição, porque àquela altura eu já era candidato, a minha posição, da nossa candidatura, que isto é um projeto alargado, não é de uma pessoa só, Claro. de Penafiel Unido, não tinha nada a ver com a nossa posição, interroguei, naturalmente, o nosso grupo de variação, e o que me foi dito é que de imediato, no próprio dia, ou no dia seguinte, mas acho que foi mesmo no próprio dia, que a doutora Celeste Marinho, que foi quem representou a variação naquela reunião, que teria pedido a correção do seu sentido de voto, explicando-me a doutora Celeste que aquilo foi por videoconferência, com várias interferências, não sei se era um problema provavelmente da própria rede dela, isso não sei, estou a especular, e que ela não percebeu claramente o que é que estava a votar. Mal se apercebeu, pediu um imediato pedido de correção, e foi tido pelos serviços jurídicos da Câmara Municipal que não era passível de ser corrigido.
Eu não vou discutir a questão jurídica, acredito que seja válida, não debrucei suficientemente, de forma suficientemente cuidada sobre ela, mas também eu posso dizer isto, depois de estranho o aproveitamento, sabendo a Câmara Municipal, sabendo o seu Presidente, porque foi interpelado pessoalmente, sabendo aquele grupo de variações, que foram também interpelados para o pedido de correção, que se tratou de um lapso, a exploração ad náusea desta matéria, porque foi feito na propaganda oficial da Câmara Municipal, em partilhas nas redes sociais, contas aprovadas por unanimidade, e é usado como um chavão político, quando sabem que se tratou de um lapso. Reconheço um lapso estranho, mas um lapso efetivo, assumido, e erros acontecem, oxalá não acontecessem, mas muito bem, Paulo. errar é humano. Não, e há poucos políticos que admitem. Isso é importante, porque é o que tu dizes, errar. Errar é humano. Paulo, vamos começar então, antes de começarmos por todos os temas que eu quero ouvir as tuas propostas, as tuas soluções, as tuas críticas também, mas porquê o rir? Nós sabemos que o Vitorino Silva já foi militante do PS há muito tempo, foi até presidente de junta, toda a gente é pública, aquele abraço ao António Guterres. Teve a ver com isso, que os ideais se aproximavam do Partido Socialista, ou porque vocês juntaram? Paulo, tem que ver com o facto do partido reagir, incluir e reciclar. Na altura era o Penafiel é top, é bom que se lembrem, é a terceira força política em Penafiel. A par da coligação de direita PSD, CDS e depois do próprio PS, é o único partido em Penafiel com representação na Assembleia Municipal. E quem esteve atento aos últimos 4 anos, às votações que ocorreram na Assembleia Municipal, verificaram, basta ir às atas, que muitas vezes foi possível construir pontes com o partido reagir, incluir e reciclar, na altura top, mas vamos chamar assim porque é o partido de coligação, até para facilitar a compreensão dos nossos espectadores. Ou seja, ao longo desses últimos 3, 4 anos, foi possível várias vezes estabelecer pontos com o partido do Vitorino Silva. Eu não tenho qualquer tipo de vergonha, tenho muito orgulho em conseguir. Não, porque às vezes há quem faça esse. O Vitorino, era isso mesmo que eu ia dizer. Respeitada. Era mesmo isso que eu ia dizer, mais respeitada. Estamos a falar de alguém. Eu gosto muito dele. Não, obviamente, mas é isso que está em causa, é uma questão de simpatia pessoal. Estamos a falar de alguém que foi 2 vezes candidato a presidente da Assembleia da República, que debateu olhos nos olhos, sem envergonhar ninguém, com os principais decisores políticos do país, com Marcelo Rebelo de Sousa, mas também já teve a oportunidade... André Ventura. Com os principais decisores políticos do país, com todos os candidatos a Presidente da República, inclusive com o atual Presidente da República em funções. E a verdade é que ele tem uma coisa que eu adoro, que é a humildade, Paulo. A humildade e o amor à sua terra, que é outra coisa que tem em comum comigo, com as pessoas que me acompanham e com a nossa equipa. E é um ato de humildade para o Vitorino Silva, que é bom que se diga, não está em nenhum lugar de destaque nas listas. Ele diz uma coisa muito engraçada no porta a porta, que é: eu sou o último da lista, mas também quero votos. Isto diz bem da humildade e da forma natural como ele encara isso. Mas tenho essa humildade de ter uma pessoa a liderar o projeto que não é ele, e ele com a mesma humildade de sempre, tem-me acompanhado no porta a porta, rua a rua, casa a casa, a passar a palavra. Porque ele está bastante empenhado. Muito empenhado, muito dedicado. Eu não poderia estar... Sempre, desde a primeira hora. Sim, não poderia estar mais satisfeito. E voltando aos ideais, que não é uma coisa despicienda, não é de menos, é verdade que não há nada que nos afaste definitivamente, não há nenhuma linha vermelha que tenha sido ultrapassada no acordo que nós fizemos com o Partido Reagir, Incluir e Reciclar. Eles partilham connosco a convicção de que é possível viver melhor na nossa terra, partilham connosco a convicção de que é possível fazer muito mais em termos ambientais, em termos de emprego, em termos de habitação. Há muita coincidência daquilo que nós ambicionamos para o Conselho, por isso foi um acordo natural. E é bom que se diga, nós, da mesma forma que dialogámos com o Partido Reagir, Incluir e Reciclar, dialogámos também com os nossos partidos mais à esquerda, com o Bloco de Esquerda, com o Partido Comunista Português, que nós respeitamos muito os 2 partidos, e teríamos tido todo o gosto em incluí-los também nesta solução de governo. Da mesma forma, Paulo, fomos buscar vários movimentos da sociedade civil, lembro, por exemplo, em Abragão, o Movimento Somos Abragão, sim, que é candidato pela nossa coligação, Penafiel Unido. Basta ir à minha equipa de variação e verificas que existem várias pessoas da sociedade civil que não são militantes de nenhum partido. Isto foi um exercício de diálogo, de abertura, que permitiu ao Partido Socialista apresentar-se hoje aos penafilenses, olhos nos olhos, mais fortes e mais preparados do que uma simples candidatura do PS. É uma candidatura agregadora. E com uma solução, ao melhor, uma alternativa. Uma alternativa. Muito bem. Paulo, vamos começar por algo que te diz muito, que é o ambiente. Vamos começar por esse tema. Sim, Paulo, em termos ambientais, uma coisa que eu evoluo muito desde a nossa última entrevista, nós falámos aqui, porque evoluiu, porque entretanto já estou há 3 meses, Paulo, é bom que se diga, acompanhado dos extraordinários candidatos a presidente de junta que me acompanham, a percorrer as ruas das nossas freguesias, do nosso concelho. E eu reparo em coisas até pequenas. Quando estamos a falar do ambiente, normalmente temos uma visão mais macro, não é? Das soluções estruturais. Sim, vamos logo para o aterro. Exatamente. Mas mesmo coisas pequeninas, Paulo, da recolha do lixo, da separação de resíduos, da presença de pontos de recolha em número suficiente.
outro dia estava na freguesia de Rio de Moinhos, acompanhado de Bruno Teixeira, da sua extraordinária equipa, e comprei uma garrafa de água, estava muito calor, comprei uma garrafa de água num espaço de comércio local e, Paulo, estive lá de cerca de 3 horas a percorrer a freguesia, fui aos lugares mais altos da freguesia e o que eu reparei é que não existe qualquer ponto de recolha de lixo. E encontrei muitas pessoas idosas, já numa fase avançada da vida, que naturalmente têm dificuldades de mobilidade, porque infelizmente é mesmo da vida, à medida que vamos envelhecendo, temos dificuldades progressivas de mobilidade, e muitas delas tinham que fazer 1 quilómetro para chegar ao ponto de recolha de lixo mais próximo. Portanto, isso é uma coisa, quer dizer que não é nada prático as pessoas... Não, Paulo, estamos a falar de uma coisa, não é nada de extraordinário, é uma coisa de vontade política que não exige uma infinidade de recursos assim tão grande, só ter uma preocupação e uma visão cuidada do nosso território, isto nas coisas mais pequenas. Mas em matéria estrutural, Paulo, eu tenho encontrado território fora, em freguesias como Paço de Sousa, como Oldrões, como Cabeça Santa, como Capela, Abragão, enfim, uma grande parte do nosso território que não tem a totalidade do saneamento básico, não tem cobertura. Eu tenho reparado os constrangimentos que isso causa às pessoas. Eu outro dia vi uma senhora, já também mais uma vez de idade, na freguesia de Castelões, que no lá que sou Joaquim Ribeiro, nosso candidato, pode despejar uma fossa, Paulo. São coisas que eu às vezes eu tive a oportunidade de já estar fora da Penafiel, às vezes quando nós explicámos isto, as pessoas têm alguma dificuldade em acreditar que em pleno século XXI nós temos uma percentagem tão grande da nossa população sem acesso ao saneamento básico. E atenção, eu não sou daqueles que diz que isto é uma coisa fácil de resolver. Não é. O saneamento básico é uma coisa muito dispendiosa, é preciso fazer uma pedagogia muito forte, porque uma coisa é a disponibilidade, outra coisa é a adesão, para que as pessoas, uma vez estão disponíveis, queiram aderir. E tu tens consciência que a Penafiel Verde já fez várias ações... É isso que eu estou a dizer, não, eu não estou a colocar... Ora, o que eu estou a dizer, Paulo, isso posso dizê-lo, é que a coligação PSD-CDS não governa há 1 ano, nem há 2, nem há 3, nem há 4, estão lá há 20 anos. Eu posso dizer que em 20 anos era possível fazer muito mais. Não ignorando os esforços que eles fizeram nesse campo, nesse departamento, mas há freguesias que continuam a ter um déficit de cobertura. A EJA, que é o ex-libris do Conselho de Penafiel, a porta de entrada dos turistas. Temos a Douro Azul, que ali sabes, que atraca lá. No Sim, sei, e às vezes fazem... E tu sabes bem... Não sei se é Douro Azul, mas os barcos que atracam... E tu sabes bem o que acontece ali à beira, não me interessa, não vou estar aqui a fazer promoção a uma coisa que não interessa, mas tu sabes bem o que é que ali acontece naquele cais, não é? E eu acho que é possível fazer muito mais em termos ambientais, desde as coisas pequeninas a estas coisas mais estruturais. E depois falar do aterro sanitário, porque é inevitável e ninguém compreenderia. Estás feliz por não, Paulo, eu estarei feliz no dia em que ele efetivamente for encerrado. Eu não estou encerrado, porque não basta ser encerrado. Não vai ser encerrado, é isso que eu estou a dizer. São vários passos que é preciso dar e que eu acho que não estão suficientemente esclarecidos para nós termos esse conforto. Às vezes dizem, estás a ser demagogo, que já foi anunciado. Eu recordo que eu dei-te uma entrevista aqui, salvo erro, no dia 7, não havia anúncio nenhum e eu tinha assumido o compromisso de encerrar o aterro sanitário, muito antes de ser público, que estava em vias de... Primeiro, isso é mais que uma promessa, é uma certeza, desde a primeira hora que nós tivemos a oportunidade de apresentar, não foi a reboque de ninguém, fomos mesmo os primeiros a falar nisso. Paulo, depois de dizer que já foi prometido sucessivamente, eu tenho memória de ser prometido. Há 10 anos que era para vir para cá para Paredes, não é? Aquilo devia ter sido encerrado em 2009, Paulo. Pois. Em 2009, e a verdade é que o povo de Rimão foi sendo sucessivamente, Rimão, Sebolido, Canelas, daquela zona toda do sul do concelho, e a verdade o povo de Penafiel, porque nós somos todos penafilenses, partilhamos o território, independentemente da nossa freguesia de origem, partilhamos a dor das freguesias vizinhas. E a verdade é que aquilo, eu nem sequer coloco em causa, porque acontece, porque eu já vi, infelizmente, naqueles dias, sobretudo, muito intempério, muitas chuvosos, às vezes acontece de haver um outro derrame. Mas eu não reconheço mais uma vez o esforço que se fez lá em termos tecnológicos, de adaptação e de tentar que aquilo tenha o menos constrangimentos possíveis. Mas até do ponto de vista visual, do ponto de vista paisagístico, aquilo é um atentado enorme à beleza natural daquela nossa serra, que é lindíssima. As pessoas não confiam o suficiente na segurança dos seus rios. Nós vemos um acumular de animais, cães, sobretudo, as próprias gaivotas, tu tens testemunhado isso, não é? Paulo, isso coloca uma série de constrangimentos à população do sul do concelho, que é como eu digo, o protocolo estava assinado, manda a solidariedade, manda a palavra, que o protocolo tivesse sido cumprido já em 2009. Agora, eu espero e quero acreditar que efetivamente o aterro sanitário vai ser encerrado, mas gostava de ter mais esclarecimentos sobre isso, gostava de saber já a localização exata. Eu tive a oportunidade de ver, não sei como é que evoluiu, mas tive a oportunidade de ouvir o Presidente de Câmara do Conselho Vizinho, o Dr. Alexandre Almeida, dizer que iria fazer um estudo de impacto ambiental. Acho que ouvi bem. Sim. Tu sabes bem disso. Estou por dentro disso. Estás por dentro disso. E a minha pergunta é, quando se diz que se vai fazer um estudo de impacto ambiental, se o estudo de impacto ambiental não disser aquilo que se está à espera? Mas, Paulo, na altura, deixa-me só retificar que ele próprio, a população começou a ficar com um receio, porque são coisas completamente diferentes, o que estamos aqui a falar. Não, eu sei disso. E ele realmente pediu o estudo. Pronto,
Paulo, mas eu não estou a estou- pôr. O doutor Alexandre Almeida tem todo o direito de fazer o que achar que deve, Claro, tendo para a em vista a população. proteção da sua população. Não estou minimamente a pôr em causa esse cuidado. Nada disso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é, suponhamos, num exercício suponhamos, nós não sabemos o que é que aquele estudo vai ditar, tinha um estudo de impacto ambiental negativo. Ou seja, que dizia que tinha Sim. um impacto ambiental que não era suportável instalarmos lá. Que a priori não. A priori, mas estamos no campo do suponhamos, não sabes, Não eu não sei. sei, acreditamos, estamos convictos. Por isso é que eu estou a dizer, a garantia a 100% que aquilo vai ser encerrado, a verdade é que não está dada, não sabemos as verbas ao certo, sabemos que há uma adjudicação, pelo menos do trabalho de encerramento, depois há todo o processo de limpeza do aterro, Sim. de preservação ambiental que vai ter lá, que é um trabalho hercúleo, aquilo não é fechar a cadeado e no dia a seguir está o problema Nós resolvido. vimos ontem, tivemos na É o impacto inauguração do ambiental que lá parque de está. estacionamento aqui em Paredes, que sabes que aquilo era uma etapa, né? E foram Pronto. anos e anos, Anos até e chegar até aqui. Por isso é que eu estou a dizer, Paulo, aquilo é um trabalho muito moroso, eu acho que não está a ser tratado com o suficiente cuidado e é um assunto, há pessoas que dizem, isso é um não assunto. Não, é mesmo um assunto, basta andar, tu sabes disso, já lá foste, Sim, sim. basta andar ali pelo sul do concelho para perceberes o quão assunto é e o quão Não, é assunto, é claro que e é o assunto. e o quão sofrido está aquele povo, o nosso povo, com os anos que passaram a mais. Paulo Correia, o Rio Sousa, tens medo que aconteça como o Rio Ferreira, que está quase morto? Paulo, isso eu acho que não estaremos a caminhar para isso. Se não fizermos nada, se nada fizermos para inverter, mas acho que ninguém... Lembras-te daquela. Acho que nenhum, Houve aí claro, umas ações. mas, Paulo, mas isso nenhum decisor político em Penafiel dormiria de consciência tranquila se uma coisa dessas acontecesse. Eu acho que é possível fazer muito mais pela preservação dos nossos rios. Nós ainda há dias, tu noticiaste até isso, a Câmara de Lousada, um município vizinho, para não ir mais longe, um município vizinho, que não tem mais recursos em termos orçamentais que o de Penafiel, acabou de receber um prémio ambiental, que não é sequer o primeiro, é um entre muitos outros que têm recebido. E fazem realmente uma aposta verdadeira na proteção dos nossos rios. Seja através da contratação de biólogos, seja através da contratação dos chamados guarda-rios, técnicos especializados, engenheiros, para cuidar dos nossos rios, cuidar do nosso ambiente, cuidar da nossa fauna. E a verdade é que aqui em Penafiel tem sido feito muito pouco, é os mínimos olímpicos, mesmo o movimento Rio Sousa, tudo recordar Sim, que hás. Aliás, fizeste uma reportagem sobre Acompanhei-os isso. em direto. Acompanhaste-os em direto, exatamente, estava aqui Acompanhei-os. a puxar o disco, a puxar a fita atrás. E lembro que foi uma iniciativa da sociedade civil, um grupo de jovens muito preocupados com o ambiente, ainda bem, e a nossa sociedade é cada vez mais sensível para estas questões ambientais, mais uma vez, ainda bem. Mas se não fosse esse movimento, essa iniciativa dos grupos de jovens, se calhar o problema do Rio Sousa não estaria assim tão visível. Não só os jovens, pois também houve um movimento, Sim, sim. é bom que se diga, uma associação que se reuniu, que batalhou, que se bateu, E continua. que se continua, para que este problema esteja realmente na ordem do dia, no assunto do dia, porque a Câmara Municipal de Penafiel, ao longo dos últimos 20 anos, eu volto a recordar, estão lá há 20 anos, muito pouco tem feito em matéria de proteção ambiental, muito pouco tem feito em matéria de proteção dos nossos rios, Paulo. Muito bem. Paulo, passando para a mobilidade, que é um dos temas que tu estás, que já falámos, debatemos, e vejo que tu bates-te muito por isso, tu não estás satisfeito com a mobilidade em Penafiel. Paulo, Mesmo com este anúncio desta questão estação da da mobilidade. estação, portanto, não te satisfaz, ainda não estás... O que é que farias? Paulo, claro que não, a estação de mobilidade não é de chegas ali, a primeira obra nem sequer está feita, mas vai estar, e quando estiver, não é por ter a estação de mobilidade ali, resolves um problema, mas não resolve o problema da mobilidade em Penafiel. Não é a existência da estação. Com um passo de mais nisso, o problema está tudo resolvido. Temos dado alguns passos, Paulo. Ainda agora uma medida extraordinária governamental, que é o PART, tu sabes que é o passo acessível, o passo acessível, permitiu às populações deslocarem-se para a área metropolitana do Porto, a um custo muito mais acessível, muito mais controlado. Foi uma medida verdadeiramente revolucionária, mas é uma medida governamental. Eu estou mesmo a falar de medidas aqui em Penafiel. Paulo, como eu te dizia há pouco, eu tenho percorrido a totalidade, já fui mesmo a totalidade das freguesias do nosso concelho, algumas delas várias vezes. E o que eu noto é que nem são as freguesias assim tão afastadas. Nós fomos a freguesias como a Capela, Cabeça Santa até, Oldrões, e já para não falar depois das freguesias verdadeiramente afastadas, Rimau, Sebelido, São Mamede, São Martinho, as terras de Recintos, Castelões. Tu reparas que eles têm uma rede de transportes claramente insuficiente, claramente indigna. Estamos a falar de crianças que querem estudar aqui nas escolas secundárias do centro do nosso concelho, na Joaquim Araújo, na Escola de Sameiro. Têm um autocarro de manhã, se tiverem aulas às 11 da manhã estão 3 horas à espera, saírem por exemplo às 3 da tarde, isso acontece muitas vezes, estão 3 horas à espera dos autocarros, mas isto é válido não é só para as crianças obviamente com uma preocupação crescida, mas também para os nossos idosos, querem ir ao centro hospitalar. Mas o que é que tu farias diferente? Depois aí já vou lá, só estou a diagnosticar o problema, que obviamente tem que dar uma solução, não é Claro. só... Não, mas estou a falar que também nos nossos idosos, querem ir ao centro hospitalar de Tâmega e Sousa, têm exatamente essas dificuldades, mas também, Paulo, queres ir ao centro de emprego, Paulo, queres ir às finanças, tu sabes que as principais valências do concelho estão muito projetadas aqui no centro da cidade.
E a população mais afastada tem que se deslocar a ela. E muitos não têm recursos para ter um carro próprio, para alugar um táxi, não conseguem deslocar. O que é que nós podemos fazer? Uma solução muito fácil, que tem sido muito fácil, isto é um problema, não quero criar a ilusão de que isto é um problema fácil de resolver, isto é um problema trabalhoso. Mas uma solução que tem sido implementada, por exemplo, em alguns municípios, é através, por exemplo, de uma parceria com uma empresa privada do setor, e perceber, freguesia a freguesia, quais são as necessidades de transporte. Pode-se, por exemplo, estabelecer a parceria com um minibus, em vez de ser um autocarro dos grandes. Em alguns casos basta ter mesmo um táxi, aquela carrinha de 9 lugares, chamados os taxistas do conselho, perceber quais são as valências que eles têm. É um pouco a experiência que a CIM está a fazer Por exemplo, por exemplo, ou seja, isto não é, estas são as soluções que estão a ser adotadas um pouco pelo país fora. Nós ainda há pouco tivemos cá o dirigente nacional, o Eduardo Pinheiro, que também exerce funções governativas, ou secretário de Estado da área da mobilidade, e ele apontava lá várias soluções deste género, não é nada realista, ainda por cima há verbas comunitárias para dar resposta aos problemas de mobilidade. É preciso que nós tenhamos arte e engenho, que nós não podemos fazer, Paulo. E eu ainda assisti a uma entrevista de um dos nossos adversários neste ato eleitoral, do Dr. António de Sousa, em que dizia isso agora está na CIM, está delegado na CIM. Eu até percebo, porque alguns dos nossos problemas são supramunicipais. Por exemplo, nós fizemos estudar na única escola superior pública da região, a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Felgueiras. Nós temos que atravessar o território. Para já ainda temos que ir de Penafiel para Paredes, depois Paredes para lá. Opa, o Uxa também é superior, não? Desculpa. O Shadow também é superior. Sim, estou a dizer pública. Tive cuidado de dizer isso. Tive cuidado de dizer isso. Só para não estar aqui a achar que me estou a esquecer de alguém. Sabes que eu não posso esquecer do Ixete. Não. E atenção que eu tenho todo o respeito. É uma instituição que tem muito carinho. Todo o respeito, e ainda bem que estou a investir em Penafiel. Estava apenas a falar de instituição pública. Mas estava-te a dizer, e tentando recuperar o meu raciocínio, que não basta dizer que está delegado na CIM. E nós estavas a falar que se alguém quiser estudar no ensino superior público... A única rede de transportes é precisamente essa. Pronto, e aí perceba, é uma resposta articulada entre vários municípios, tem que ser assim a responder. Mas nós estamos a falar de um município que tem um orçamento projetado de 88 milhões de euros. Eu, enquanto Presidente de Câmara, não pretendo ser relações públicas. Dizer tudo que é bom é meu, é da minha responsabilidade, tudo que é mau eu delego na Ambiciosa, eu delego na CIM, culpo o governo, eu tenho que assumir as minhas responsabilidades. E há respostas mais micro, estamos a falar das necessidades das nossas freguesias, que é o município que as conhece, Paulo. É mesmo a Câmara Municipal que as conhece. E tem essa obrigação de dar uma resposta às freguesias, não é dizer, olha, eu deleguei na Cibal, como foram os municípios, por exemplo, de Sebelidas, os pais das crianças de Sebelido, que tinham caminhonetas de 15 em 15 minutos para ir para a Escola das Medas, no Conselho de Gondomar. E a quem foram retirados dos espaços. Não lhe foi proposta uma solução, eram 16 crianças, Paulo. Bastava lá a tal solução que eu te disse, 2 carrinhas de 9 lugares de táxi e estava o problema resolvido. E a solução não pode ser eu corto dos passos para te forçar a estudar na Escola de Pinheiro. Eu também tenho todo o gosto e todo o desejo que as nossas crianças estudem aqui no nosso concelho. Nós temos que dar condições àqueles pais para que as suas crianças tenham acesso à escola em horários dignos, em condições dignas. E isso passa por essas soluções articuladas, em parceria com os privados, estudar. Ora, eles estão lá mais uma vez há 20 anos, Paulo. E o que eu digo sempre é, se quem não resolve o problema em 20 anos, não vai ser com mais 4 anos que vai ter agora uma ideia e uma solução mágica. E estamos a falar em transporte público, mas depois temos a parte da mobilidade de trânsito e também não esquecendo, porque Penafiel sentes que é uma cidade ou um concelho inclusivo? Porque não podemos esquecer das pessoas claro, com mobilidade reduzida. Oh, Paulo, não é só isso. Eu tive outro dia até uma situação, um relato que me chegaram de uma pessoa invisual que se queixava de uma coisa que é que os semáforos não têm qualquer sinalização sonora, não têm a nossa cidade. Não ignoro também em matéria de mobilidade reduzida, nomeadamente das cadeiras de rodas, foram dados alguns passos, mas há muito. A nossa cidade não é propriamente uma cidade amigável, amistosa, sei que eu posso usar essa palavra, para as pessoas de mobilidade reduzida, não é? Há muito a fazer ainda nesse sentido. Mas tu queres ir às questões de mobilidade saindo da parte mais de transportes, sim. Podemos ir também, outra coisa que eu tenho reparado nas minhas visitas às freguesias são os passeios. Tu tens aquela zona toda de Cabeça Santa, ainda ontem andei lá a fazer porta a porta, aquilo é verdadeiramente assustador. Tu andas ali pela Estrada Nacional e és obrigado a ir para aquelas zonas dos comércios. Primeiro não tens sequer passadeira que te permite atravessar para o outro lado. E depois andas mesmo à face da estrada. Aquilo é perigosíssimo, é assustador. Aquela população merecia aquela situação resolvida. E dir-me-ão, e bem, atenção, isso é a responsabilidade das infraestruturas de Portugal, porque é uma estrada nacional. Certo, está certo. Mas nós fizemos passeios em Rimão, fizemos passeios em Sebelido, fizemos passeios nas termas. Mas, Paulo, tu sabes que é preciso pedir autorização. Não, Paulo, era isso que eu tinha a dizer. Eu tive o privilégio de trabalhar lá, por isso sei bem como é que se faz essas coisas. Não, claro que é preciso pedir autorização. Mas, Paulo, nenhum governo, nenhuma Secretaria de Estado, nem as infraestruturas de Portugal se vão opor se o município quiser fazer, a menos que haja uma razão de segurança ponderosa que o impeça. Então, o que se faz é uma coisa muito simples, é um protocolo tripartido entre a Câmara Municipal, a Secretaria de Estado das Infraestruturas que tutela a IP e o
com a Secretaria de Estado do Ministério das Finanças. E faz o protocolo tripartido e consegues intervir com verbas municipais, se adiantarem da ajuda mais é que a IP olhe para aquilo, porque há um parceiro, não é, que está disposto a fazer a sua parte, a assumir as suas responsabilidades, e consegues colocar lá passeios. Nós não podemos estar sempre, porque isto é uma coisa, eu confesso que me incomoda um bocadinho. Eu sou confrontado com um problema, vem um município ter comigo e confronta-me com um problema. E a primeira coisa que eu faço não é pensar como é que eu vou responder ao problema deste município. É bem, quem é que eu posso responsabilizar pela não resposta? Será que eu posso responsabilizar a CIM? Será que eu posso responsabilizar o Governo? Será que eu posso responsabilizar a Ambiciosa? Nós temos que assumir as nossas responsabilidades e a verdade é que pode ser muito feito. Mas isso amanhã vale para Poldrões, vale para Vila Cova e Luzinho, onde essas estradas todas. E são zonas inteiras sem passeios, sem condições de mobilidade. Falámos de mobilidade, Paulo, eu estive em Prozelo, para tu veres a gravidade, estive em Prozelo no sábado, estive lá 3 horas a fazer porta a porta, das 9 ao meio-dia, acompanhado lá dos nossos camaradas. E naquele espaço de tempo que eu lá tive, naquela avenida principal de Prozelo, furaram 3 carros os pneus, Paulo. Ontem eu tive que ir a Alpendurada, voltei a passar lá, estava lá outro carro com os pneus furados. Isto não é demagogia, está registado. Mas o que é o que condições da estrada? Paulo, e quando tu fazes um levantamento de um piso, é suposto no dia a seguir ir lá e fazer imediatamente a sua cobertura. Tu não podes ter uma obra ali abandonada há cerca de 2 meses, foi o report, que eu sei que eu posso dar assim, que estive lá no terreno das pessoas da freguesia, com um número diário, Paulo, aqui vou atirar porque não tenho esses dados, mas o que me é lá reportado e o que eu tive a oportunidade de testemunhar no terreno é que são 3, 4, 5, 6 pessoas por dia, Paulo, a furar lá os pneus. E se tu fores lá, se tens ao trabalho, até com a tua equipa lá, se calhar até era um desafio. Depois das eleições. Exatamente, não, exatamente, eu percebo, depois das eleições. Mas se fores lá verificar, como cidadão, já não como repórter, fores lá, tiveste que passar por lá. Sim. Tu vês lá as tampas, algumas delas com as pontas partidas, aquilo são verdadeiras lâminas, é passar lá com o carro. E depois outra coisa, é que a autarquia ainda por cima não tem assumido a sua responsabilidade, porque diz que está sinalizado. E está, só que há lá zonas, experimenta passar lá. Há lá zonas, por muito cuidado que tu tenhas, por muito qualidade de condução que tu tenhas, sejas quase um piloto de Fórmula 1, não consegues passar sem calcar. E isso... Mas dentro da cidade, Paulo, notas que o trânsito começa a ser preciso uma visão mais precisa, alargada? Paulo, não é só isso, mesmo ao nível de estacionamento. Nós temos aquela zona toda, temos um problema gravíssimo de estacionamento em Penafiel. Acho que tu partilharás a minha visão quanto a isso. Quando falamos, por exemplo, às vezes, porque está tudo interligado, falamos às vezes no apoio ao comércio, o comércio local. Sim. Uma das grandes coisas que eu acho que servem para apoiar os nossos comerciantes locais é criar condições de estacionamento. Que as pessoas possam deixar o seu carro, deslocarem-se em condições de conforto. Neste momento existe o Parque da Feira. Era isso que eu te ia dizer. E temos um parque de estacionamento privado que tem custos. Esse tem parque custos. privado, tu sabes disso, que isso é público, está para resgate neste momento. Está com um problema judicial. É público, eu acho que não estou a cometer aqui nenhuma inconfidência. Não nos chegou nada, mas, mas está com um problema. Dizes, advogado como és. A construção está passível de ser resgatada porque eles estão com um problema. A empresa que explora aquele espaço está com um problema judicial. Não interessa estar aqui a entrar em pormenores, até porque as pessoas não são juristas, não têm a obrigação de saber isso. Mas isso pode ser comprado para a Câmara? Há uma possibilidade legal de se proceder ao resgate daquela concessão, uma vez que já há ali aqueles constrangimentos legais que eu estou aqui a falar, negociando, o que seja. Mas colocar aqueles estacionamentos, estamos a falar de bastantes lugares de estacionamento, ao dispor da nossa população, Paulo. Porque não, a autarquia faz isso numa verdadeira medida de apoio aos comerciantes, sabendo que é um problema que está muito identificado pelos nossos comerciantes, pela nossa população, não só pelos nossos comerciantes, mas pela nossa população de uma forma geral, a ausência de estacionamento, porque não colocar aquele estacionamento ao dispor de borla, obviamente, gratuitamente, ao dispor... Mas tu tinhas essa ideia, tipo, o da feira continua, claro, e tinhas mais alguma solução? Temos que pensar... algum sítio onde poderia ser? Não, mas temos que pensar em medidas de escoamento do trânsito. Nós temos a variante de Cabalum, que foi evoluindo, entretanto, com aqueles modos suaves, e nem estou sequer a discutir se bem, se mal. Mas a verdade é que hoje em dia acho que estaremos todos medianamente de acordo de que ela deixou de ser uma via de escoamento de trânsito e acaba por afunilar lá na mesma. Eu, como eu digo, eu moro ali na rua de 33, trabalho na rua do Cabalum, e só por fazer aquele espaçozinho sei bem o tempo que demora se for numa hora de ponta. A cidade está um bocadinho caótica em termos de trânsito. Nós temos que pensar seriamente em planear, projetar, desenhar uma solução de escoamento do trânsito da cidade. Uma estratégia total para toda a cidade. Tem que ser pensado. Isso nós não podemos fazer. É uma coisa que às vezes me incomoda, é nós não podemos tomar medidas avulsas. Nós, quando estamos a planear o território, tem que ser um projeto devidamente planeado a 4 anos, a 8 anos, a 12 anos. Nós temos um horizonte dos 4 anos, que é o mandato. Quem é eleito tem aquele horizonte dos 4 anos. Nós temos que fazer um planeamento sempre estruturado. Quando nós fazemos uma intervenção na nossa cidade, ainda sobretudo se for aqui no centro da cidade, tem impactos massivos, temos que pensar muito bem nas consequências que isso vai ter. Por exemplo, eu dou o exemplo ali na Avenida Pedro Guedes, aquelas obras que lá estão feitas. Bom, eu recordo que nós tivemos um ano de pandemia.
de pandemia, de enormes constrangimentos colocados à nossa população. Nós tivemos um ano fechados em casa, praticamente, com intervalos, Sim, mas mas tivemos, pá, vários meses, vamos ser rigorosos, vários meses fechados em casa. principalmente à noite, o Vários horário é meses, sempre reduzido. vários meses, ó Paulo. E tu sabes que há um setor da atividade que nunca parou, Que é a construção. que é a construção civil. Por que não, pergunto eu, por que não ter feito essas obras que causam tantos constrangimentos? Estão ali já há um ano e qualquer coisa. Mas tu sabes também que muitas vezes a justificação que dão é os apoios comunitários que vêm naquela altura. Isso Paulo, corresponde? Ou achas que é desculpa? Eu acho que não, para isso que eu te ia dizer, Paulo. Se fizeres as janelas dos apoios comunitários para determinado tipo de intervenções estão abertas há muito tempo, não abriram especificamente em 2021, que é conhecido por ser um ano de eleições. É porque eu te estou a dizer, até podia ser num caso específico essa ser uma desculpa válida, eu não estou a pôr em Eu causa. digo isso porque aqui em Paredes também Sim, muitas sim, vezes não, justificam mas estas obras que estão... Eu posso dizer isso, eu até admito, dou de barato, quem sou eu para pôr em causa, se alguém se justificou com essa questão, não vou estar a pôr a causa aqui a palavra de ninguém, até porque não tenho conhecimento direto do caso. O que eu te posso dizer é que seria uma desculpa aceitável para uma situação, 2, 3, vá. Agora, isto é verídico, estas obras agora, a correr neste momento, nessas condições que estão a colocar enormes constrangimentos, não é só na cidade. Às vezes que focamos só na cidade, é concelho fora, freguesias fora, isto é irrido, isto tiveram inúmeras obras ali em Cabeça Santa, em Peruzelo, estamos a falar de um concelho praticamente todo em obras ao mesmo tempo, e eu registro, pronto, a coincidência com o calendário eleitoral, que não será assim Mas tão há coincidente. uma que não se fez e que é muito importante e que há acidentes todos os dias, que é ali aquela saída da autoestrada, que é Sim, aquelas sim, sim, famosas sim, sim. rotundas que Pá, mas se aí mesmo aí, tu, se fores Presidente de Câmara, era isso que eu vais te ia lutar por isso. Isso era o que eu te ia dizer. Tu não podes ser Presidente de Câmara, não podes estar sempre a desculpar o Governo, também tens de ter peso político. Força política, senão também tens de ter consequências disso. Se eu não tenho força política, se eu não tenho peso político, e mais uma vez, esta Câmara Municipal tem para dizer, mas o Governo que está lá neste momento não é da nossa família política. Sim. Mas eles estão lá há 20 anos, durante 20 anos estiveram lá muitas vezes com a família política do PSD, do CDS, como queira, Seja o que for. em coligação no Governo. E a verdade é que não se fazem. Tu tens de saber bater, saber reivindicar de uma forma séria, persistente, a ter as portas abertas em Lisboa, nos ministérios, no Governo da República, teres esses contactos para conseguir construir vitórias para o teu território. O papel de um Presidente da Câmara também é esse, é ter força política para trazer ganhos para o seu território. Da mesma forma que eu digo que um Presidente de Junta tem que saber bater com um Presidente de Câmara para conseguir vitórias na sua freguesia, porque o seu orçamento não lhe dá para dar resposta a todas as necessidades da freguesia, também um Presidente de Câmara, em algumas coisas, não tem orçamento suficiente para ter vitórias no seu Conselho. Precisa do apoio nacional. Tem que ter força política, tem que ter peso, tem que dar, desculpa-me o termo, se calhar brejeiro, tem que dar um murro na mesa, como costuma dizer, para conseguir conquistar vitórias aqui em Penafiel. Isso é um compromisso que eu estou em condições de assumir, porque se for eleito, serei Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, de todos os penafilenses, e o meu interesse é de pôr penafilense, não é o interesse de um partido em particular, Paulo. Voltando ainda à mobilidade, e nós temos aqui há algum tempo, porque eu quero saber realmente essas tuas propostas, tuas ideias, que é isto por isso que nós estamos cá. Tu sabes que há muita divisão de opiniões em relação ao trânsito ser cortado ali naquela zona do comércio, em frente ao museu, Paulo, percebes? Tens comerciantes que gostavam. Há uns que apresentam uma solução que, ok, durante o dia, com os carros mitigada, que a partir das 8 da noite... Paulo, eu acho que aí a solução era... O que é que tu farias, Paulo, é ouvir seriamente a população. Fazer uma auscultação séria da população para não correr o risco do seu político tomar uma medida que, bem intencionada, bem motivada, mas que vai causar sérios constrangimentos, seja aos nossos comerciantes, seja aos moradores da Mas zona. não tens nenhuma ideia, porque tu a partir... Eu não te vou estar a avançar, é como eu te vou dizer, Paulo, eu fiz lá uma iniciativa até, inclusive, mais uma vez com um dirigente nacional. Sim, também estive lá, o secretário de Estado. Não, ele veio cá enquanto dirigente nacional, porque... Pois, desculpa, mas vem mesmo, não é? Ele exerce funções enquanto secretário de Estado. Mas e teve o cuidado de nos dizer. Ele é secretariado nacional do Partido Socialista, e teve lá enquanto nosso camarada. Sim. Agora, ele exerce funções enquanto secretário de Estado de Comércio, ou seja, uma pessoa que conhece ali bem a realidade dos comerciantes. Eu tive a oportunidade de colher lá alguns dos anseios, dos contributos de muitos dos nossos comerciantes, e a maioria deles, pelo menos dos que se fizeram ouvir junto da minha pessoa e da nossa equipa, do Penafiel Unido, não viam com grandes olhos o encerramento do trânsito. Há outros nem a partir das 8. Era isso que eu te ia dizer. Há outros porque já abriam como... Porquê? Porque depois, a partir das 8, essa zona do comércio tradicional, as próprias lojas estão encerradas, não é? É mais os E restaurantes, se calhar isso permitiria, bares. exatamente, se calhar permitiria ali a zona da restauração, dos próprios bares que lá estão e que exploram com todo o direito, e muito bem, porque animam ali também naquela zona o seu espaço, se calhar ter outras condições de lazer, de explorar até a área das suas planadas, não é? Sem serem interrompidos por trânsito a circular. É uma solução. Eu não quero, só porque eu não quero avançar com uma solução, porque eu quero mesmo ouvir toda a gente. Eu quero mesmo ouvir toda a gente. Eu acho que é um tesouro político, mais de tomar medidas desgarradas, desfasadas da vontade da população, desfasadas daqueles que vão ser visados pela medida. Acho que tem mesmo que os envolver no processo de decisão e tomar uma decisão mais séria, mais esclarecida possível quanto a essa matéria. Muito que seja bem. boa. Muito bem. Paulo, a mobilidade, ficamos aqui
a perceber o teu ponto de vista e as tuas ideias. Educação. Já falámos um bocadinho, os transportes públicos para os alunos, isso que já falaste, e do sul do concelho principalmente tem esses problemas, mas o que é que a educação falta fazer a Penafiel? Ó Paulo, eu também tive o cuidado, porque acho que é importante, de reunir com os vou chamar conselhos de administração, com os agrupamentos de diretores, os agrupamentos de todas as escolas que nos quiseram receber, e foram praticamente todas. E tu sabes, porque é por força de lei, está devidamente noticiado, que a partir de janeiro de 2022 nós vamos receber as competências em matéria educativa. Nós, os municípios, as Os câmaras municípios. municipais, para que se perceba. Vai passar a ser obrigatório, deixa de ser opcional, podes votar contra na Assembleia Municipal, aceitar ou não, tens mesmo que aceitar. E essas competências vão muito além da simples gestão de recursos humanos, de verbas, dizer se eu quero ter aqui mais 3 ou 4 funcionários, será uma questão de mais X professores, auxiliares educativos, não, é saber o que é que tu queres para a tua educação. O que é que tu queres, como é que tu queres projetar a educação? Se tu queres ter as crianças a ter acesso desde muito cedo a uma língua estrangeira, se queres tê-las mais sensibilizadas para a robótica, como por exemplo fazem na Escola do Pinheiro, com grande sucesso, ou se agora é uma área com muito futuro tecnológico, como é a parte da vertente informática, da programação, o que é que tu pretendes? Qual é a tua visão a 10 anos? E tendo em conta que nós vamos receber esse pacote de competências muito exigente para uma Câmara Municipal, muito exigente mesmo, o que eu esperaria era que o Presidente da Câmara Municipal, o atual, ou o vereador com responsabilidades na matéria da educação, já tivesse reunido com os presidentes desses agrupamentos de escolas. Ainda não Para aconteceu. sentir, eles é que sabem, Paulo, nós temos todos capacidade, somos todas pessoas que se esforçam e se dedicam para conhecer, mas nada substitui o saber daqueles que estão no terreno, daqueles que todos os dias lidam com as dificuldades, daqueles que todos os dias têm a enorme responsabilidade de preparar aqueles que vão ser os cidadãos da manhã. E o que eu reparei em todas essas reuniões é que ainda não tinham sido abordados para qualquer tipo de reunião. Nenhum deles, repito, tinha participado em qualquer reunião com os seus Mas políticos a locais. nível de infraestruturas nas escolas, achas que Isso é o que falta eu digo, a alguma nível de coisa? infraestrutura, nós temos agora umas intervenções, isso é até importante. Eu, na altura, estava no Governo da República, enquanto adjunto, mas tive a oportunidade de visitar o agrupamento de escolas, o Joaquim Araújo, na altura a convite até do professor António Cunha, que agora até é deputado, Sim. uma pessoa que tenho o maior respeito, e pelo Raul, que era o presidente da Associação de Pais. E na altura testemunhei no terreno coisas que não, confesso que achei que não eram as mais dignas para as nossas crianças, nomeadamente janelas com vidros partidos, salas de aula onde fazia muito frio no inverno e os miúdos tinham que ser cobertos com mantas, com cobertores, coisas que me incomodaram. Enquanto cidadão que me incomodaram, e nós conseguimos na altura, através dos contactos que temos, que se conseguisse promover uma reunião entre, na altura, o professor António Cunha, o próprio presidente da Associação de Pais, eles poderão os próprios testemunhar, isso mesmo, com, na altura, a principal decisora política sobre aquela matéria, que exercia funções naquela área, e a certa é que foi, dando desde já, que é para ninguém me acusar de que a Câmara Municipal não compareceu no processo, participou, meteu a sua parte, com participação municipal, mas conseguindo que o Governo da República, sensibilizando os seus políticos do país, a tal influência política que eu te dizia, para conseguir que nós tivéssemos as verbas que tivemos, sabes disso, acompanhámos as obras de reabilitação e beneficiámos aquelas escolas e conseguimos uma intervenção lá muito significativa, avultada, importante para as nossas crianças em termos de Mas nem todas estão. Nem todas estão. Eu fui à Escola do Pinheiro, que é uma. Epá, deixa-me dizer, Paulo, e uma palavra para a professora Luísa, que é lá, Sim, e para o professor Paulo Gil, que são pessoas da minha simpatia pessoal. O professor Paulo Gil, particularmente, foi o professor durante 3 anos. Eu tenho muita estima e carinho por ele. Eles fazem um trabalho extraordinário naquela escola. A escola evoluiu mesmo muito. Já esqueceste de uma pessoa, e podes referi-la, independentemente se quer da tua lista, mas é uma pessoa muito importante lá, que é a doutora Balbina. Exatamente, não me esqueci da doutora Balbina, tens toda a razão. A doutora Balbina é uma pessoa que é um coração. Não, é isso que eu te dizer, é um ser humano extraordinário. Antes de ser, e já estava no meu tempo. Eu digo-te isso porque eu dei aulas lá. Pronto, há muitos anos atrás. E todas as pessoas que por lá passaram por aquela escola de Pinheiro guardam no coração, de certeza. Basta andar na rua e ver a estima e o carinho que as pessoas têm por ela. Ainda bem que me fizeste desta oportunidade de corrigir essa enorme gafe que eu teria aqui a cometer se não a sinalizasse. Mas estava-te a dizer que fazem lá um trabalho extraordinário. Eles têm uns cientistas de palmo e meio lá na escola do Pinheiro, que era precisamente o que eu te falava. Curiosamente foi no ano que eu lá estudei que se fez o primeiro ano dos cientistas de palmo e meio, e já me fui lá convidar para ir lá fazer os 18 anos. Estás a ver que foi mesmo um sucesso. E é sempre um gosto voltar lá. E a verdade é que eles fazem uma coisa extraordinária. Eles promovem ali Erasmus, promovem ali robótica, promovem ali programação informática, participam em feiras da ciência, anualmente ganharam inúmeros prémios. A escola, do ponto de vista organizacional, funciona extraordinariamente, mas estive lá já, também reunido, e realmente é verdade, precisam ali, tens lá edifícios já com
com muitos anos, muito limpos, muito organizados, com tudo que a escola pode fazer, aquilo está efetivamente feito, mas à verdade há coisas que precisam de um investimento estrutural de obras, da mesma forma que estas escolas beneficiaram de verbas, terá que se trabalhar e que se bater, o Presidente de Câmara, espero que seja eu, a partir do dia 26 de setembro, para que ali consigam também uma intervenção, porque eles têm todo o direito, aquilo é uma escola que faz lá um trabalho, repito, extraordinário e que merece essa nossa atenção. Mas nós não podemos focar só em infraestruturas, Paulo, era aquilo que eu dizia, não é só uma questão de números, de recursos humanos, então nós temos que saber o que é que nós queremos para a educação. E eu tenho a felicidade de ter uma pessoa na nossa lista de variação, que aceitou o nosso convite, mas está mais uma vez uma independente, que é a professora Lúcia, que é conhecida aqui dos Penafilenses há muitos anos, ela é professora na escola secundária de Penafiel, alguém com muita experiência na área do ensino e que nos está a auxiliar no nosso programa do governo, que vai ser apresentado a muito breve prazo. Eu não quero aqui estar a cometer em confidência, senão a nossa empresa de comunicação não me perdoaria. Exato. E um abraço para a Carla. Muito bem. Um abraço para a muito Carla. Bem, mas vai ser apresentada a muito breve prazo. A Carla Carrinho, um abraço. Fica aqui. E dá-nos todas as garantias que nós também em matéria de educação sabemos o que é que nós queremos. O que é que nós queremos para o nosso futuro? Qual é a visão que nós temos em matéria de educação? Lá está, da tal língua estrangeira, da robótica, da informática. Planear a educação, envolver os conselhos, os presidentes dos conselhos de administração das escolas, dos desdobramentos escolares, tê-los muito envolvidos nesse processo, eles terem uma palavra a dizer. Nós temos vários exemplos de sucesso aqui. Eu falei da Escola de Pinheiro, porque tenho uma especial ligação àquela escola, mas também a Escola Joaquim Araújo e a escola ali do professor Vítor, que é absolutamente extraordinária, tendo em conta a nossa realidade mesmo, as classificações falam por si, não é? Aquilo é uma escola extremamente bem preservada, os alunos vestem a camisola, foi uma coisa que eu gostei muito quando lá fui. Tu não vês uma única parede com um único risco, os nossos alunos ali sentem mesmo que aquilo é uma extensão da sua casa, tratam-na com respeito, e é feito lá um trabalho louvável, excelente, e nós numa Câmara Municipal temos de ser parceiros dessas pessoas, ter as portas sempre abertas para eles e ouvi-los. Muito bem, Paulo, emprego é outro tema que debates, porque tu não tens nada, porque estamos a falar de empresas que têm investido em Penafiel, mas tu gostavas de ir um bocadinho mais além. Estás de acordo que a Mercadona e passa a publicidade, a empresa que faz artigos para aquela marca de luxo muito forte, Pingo Doce, Louis Vuitton, eles não me pagam, Paulo, portanto, ou melhor, por acaso tenho aqui dois parceiros, que é a Mercadona e o Pingo Doce, que o Novo Canal, que realmente são importantes. Mas tu gostavas de ir mais além. Paulo, antes vais fazer um esclarecimento, senão ainda alguém fica a achar que acho que há algum tipo de emprego mais digno ou menos digno. Não, é isso mesmo, é isso mesmo que eu quero que tu esclareças. Todo emprego, mas fique bem claro, todo emprego tem exatamente a mesma dignidade. Eu já tive aqui a oportunidade de partilhar no passado quais são as minhas origens familiares. Sim. Por isso eu respeito imenso todo tipo de emprego, todo emprego é valioso, todo emprego é meritório e honesto. O que eu digo é, de uma forma muito clara e muito simples para que as pessoas possam compreender, é que a imagem dos meus avós e as gerações que nos antecederam normalmente têm um prazer enorme e um sonho até, chamar-lhe um sonho, que é as gerações que nos sucedem possam viver melhor do que a sua própria que sejam mais geração. Bem formados. E o que eu digo é que há vários pais penafilenses, tu conhecerás certamente, eu conheço inúmeros, que sacrificaram, Paulo, que sacrificaram a sério, que fizeram, como se diz em português corrente, das tripas de coração. Sim, porque tinham que ser, mesmo que fossem para o Porto estudar, já era complicado. Para que os seus filhos pudessem estudar, para que os seus filhos pudessem ter uma licenciatura, para que os seus filhos pudessem ter as tais melhores condições de vida do que eles. E com todo o respeito, mais uma vez, o sonho que eles tinham era que eles pudessem realizar aqui na nossa terra, em Penafiel, na sua área de formação. Bom, e que tu assistes hoje em dia é um êxodo de jovens para concelhos vizinhos, infelizmente alguns nem sequer para conselhos vizinhos, mesmo para o estrangeiro do país, precisamente sim, não encontram... sucesso enorme. Exatamente, não encontram um emprego qualificado aqui no nosso concelho, aqui em Penafiel. Mas tu gostavas de captar mais empresas? Paulo, vou-te já dar exemplos. Nós temos, eu digo isto muitas vezes e não me canso de dizer, nós temos o maior empregador da região, que se chama Centro Hospitalar de Tâmega e Santo. 2.400 profissionais. Normalmente, às vezes até me causa um bocado de constrangimento a forma como algumas pessoas olham para o hospital. E o trabalho que fazem naquele hospital é fantástico. É fabuloso. Nós somos utentes daquele hospital. Que não há nenhum matador. Exatamente. São palavras que muitas vezes a mim até me incomodam significativamente. Porque os profissionais que lá estão vestem a camisola à séria, gente dedicada, eu conheço muito deles. Viu-se que depois da pandemia até foi um hospital referência para outros lados. Eu tenho lá amigos como o Luís Guimarães, como o Jorge Ferreira, médicos de excelência, que seres humanos extraordinários e que lá se dedicam e vestem mesmo... E digamos que é bem gerido pelo Carlos Alberto. Viste a mesma camisola? Não tenho nenhum indicador que me diga que o contrário.
os indicadores estão publicados, não tenho nada em contra. Mas o que é que eu te estava a dizer? Temos que olhar para a comunidade parceira, Paulo, também em matéria de emprego, e já explico. Nós temos empresas também aqui na FIEL que se dedicam à produção de material médico, até com muito sucesso e com exportação até para o exterior. Nós temos até o prazer de ter, agora vou falar de uma privada, para tu não dizeres que eu que falo só das públicas, um polo da CESPO. Um polo da CESPO aqui, mais uma vez ligado à saúde. Por que não fazer uma coisa simples, que é um protocolo entre o Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa, a Academia, na pessoa da CESP, as nossas empresas da região que produzem material médico ligadas à área da saúde, e criaram, não vou usar a palavra cluster, vou usar uma palavra mais simples, criaram um polo tecnológico ligado ao setor da saúde. Um polo tecnológico ligado ao setor da saúde, porque permite captar emprego qualificado, porque nós temos um grande dinamizador de postos de trabalho, que é o hospital, pode ter na área de investigação. No fundo, querias fazer o centro hospitalar um bocadinho como o São João? Dar passos nessa decisão é automático, vou dizer, porque às vezes as pessoas podem interpretar mal, achar que eu estou a ser à escala, estamos a falar à escala, com os devidos passos nesse sentido, progressivamente trabalhar nesse sentido. Nós também tínhamos aqui um polo de investigação científica. Há sítios com muito menos condições do que nós fizeram clusters da aeronáutica, por exemplo. Estou só a dar exemplos que não é nada descabido. Bom, mas também em termos de enoturismo, nós temos a Quinta da Abeleda, que é uma quinta absolutamente extraordinária, de exportação, reconhecida, farta de ganhar prémios mundialmente. Porque não nós fazemos mais no turismo vinícola, no enoturismo? Ter uma parceria com eles, perceber como é que nós podemos, por exemplo, encaminhar aqueles turistas que desembarcam da Douro Azul, da empresa, passa publicidade, mas desembarcam em Entre os Rios, porque não criar um roteiro, que eles possam também serem integrados nessa rota. E essa área dos vinhos é uma área também de emprego qualificado, como tu claro, bem sabes. E também olhar para a vertente do turismo, que tem sido muito maltratado em Penafiel, se é que eu posso usar este termo, tem sido um bocadinho esquecido. Nós temos o extraordinário feito de termos uma frente de rio espetacular do Rio Douro. E depois temos o rio, era isso que eu ia já dizer assim, ainda temos o rio Tâmega, somos banhados, temos aquela frente ribeirinha de rio, lindíssima, que trazemos pessoas de fora, de Lisboa, do Porto, chegam lá e ficam absolutamente deslumbradas. Paulo, e nós vimos ideias simples de presidente de junta com poucos recursos. O Fábio Correia, atual presidente da junta de freguesia de Sebelido, já dou o exemplo do Manuel Soares de Rimó também, senão eles não me perdoariam. Estão a ter muito sucesso em termos de, tu sabes, o Baloiço da Boneca começou assim, com um grupo de amigos, com recursos, ajuda parceira, a apoiar. Daí depois foi... Era isso que eu tenho lá um mirador. No outro dia, em conversa com o Fábio Correia, ele dizia-me que tem uma aplicação instalada no Google. Não perguntes essa parte da tecnologia, não é minha área. Mas ele tem uma aplicação instalada que lhe permite rastrear as pessoas que usam aquela aplicação, aquela apenas, para chegar ao mirador da Boneca, que é o Baloiço da Boneca. Ele tinha lá já 500 mil pessoas registradas. É uma coisa brutal. Estamos a falar de uma freguesia pequenina, não é? 500 mil pessoas, sabes o que é que isso permitiu? Já tens hoje em dia, tu sabes que estiveste lá até na inauguração. Temos já lá um restaurante com frente de rio. Sim, tivemos. Estiveste na inauguração. Lindíssimo, uma aposta na restauração. Se nesse dia tiveste a oportunidade de ir mais àquela zona de frente de rio mesmo, tens lá aquelas casas todas em xisto, com empresários a investir. Isto para dizer o quê? Estamos a criar restauração, estamos a criar hotelaria, estamos a atrair capital para a nossa freguesia, para Sebelido. E Rimó é exatamente o mesmo, aquelas obras de acesso à Levada, com o parque de merendas que lá está extraordinário, aquela beleza natural. Nós temos é que perceber como é que nós podemos dinamizar. Eu dou-te vários exemplos. Às vezes nós temos, por exemplo, com os passadiços, nós dizemos, é muito difícil, é muito caro. Arouca, e eu tenho lá muitos amigos e gosto muito de Arouca, não me interpretem mal. Mas Arouca, para chegar ao Conselho de Arouca, o terreno é difícil, é árduo, tu sabes disso. É muito. E tiveste, o Artur Neves teve lá o antigo presidente de Câmara, teve lá uma visão extraordinária, que foi os passadiços, que em termos de investimento municipal, salvo erro, eu creio que ele me disse isso na altura, não chegou aos 200 mil euros. O resto foi tudo verbas comunitárias. Sabes o que aquilo permitiu? Criar um fluxo turístico para Arouca, que é brutal. Que é muito mais difícil de aceder do que Penafiel, muito mais descentralizado do que é Penafiel, que é brutal, tu sabes disso. A restauração está ao rubro, a hotelaria está ao rubro, tem lá aquele roteiro das Pedras Parideiras, da Posta, lá da Arouca, e eles têm efetivamente um boom de turismo extraordinário. Agora até já conseguiram ter a ponte de dispensa mais alta, não vou dizer do mundo, porque entretanto acho que já apareceu outra, mas da Europa. Isto para te dizer que basta ter uma visão para Penafiel, para o nosso Mas concelho. estes projetos não são em 2 anos, não é? São projetos Paulo, não, mas o Artur Neves esteve lá há 12, esteve lá há menos anos do que está lá a coligação de direita em Penafiel, que está há 20. E tu achas que é esses setores que são apenas exemplos, Paulo, de setores que podem ser melhor trabalhados, melhor explorados, mais acarinhados e que nós podemos efetivamente criar condições para atrair esse tipo de investimento e fixar as pessoas no nosso território. Mais uma vez, não tem nada contra o Mercadona. Nós devemos, e
e até acho que é louvável que incentivemos também que venham, que se fixem aqui no nosso território. Até porque o Mercadona, mesmo até em termos de práticas laborais e tudo mais, é um exemplo. São brutais. Só para que ninguém me interprete mal, eu até tive lá, a convite da gerente local, e fiquei bem impressionado com o sistema que eles têm até de promoções, de 11% ao ano, salvo eu, e a organização de práticas salariais, nada contra. O que eu estou a dizer é que é possível, da mesma forma que nós acarinhamos essas empresas, ter também este carinho por empresas tecnológicas. Ainda no outro dia almoçar foi na freguesia de Galegos, mas ele era das Termas de São Vicente, um empresário das Termas de São Vicente. Partilhava comigo, um empresário de sucesso das Termas de São Vicente, e queria um pavilhão, queria expandir a sua zona industrial, chamemos-lhe assim. Ele queixava-se dos processos de licenciamento que não são atempados, da própria ausência de zonas industriais. O Dr. António ainda falou no debate na Nova, muito bem. Estávamos no JN, estávamos à espera dela, ainda bem. Mas é preciso olhar para essas pessoas como parceiros. Nós tivemos a Dispenal, lembras-te da Dispenal? Sim. Que era aqui do Conselho de Penafiel, que gera dezenas de milhões de euros de faturação anual, que tem cerca de 66 postos de trabalho, segundo a informação que me foi dada por um colaborador da mesma, e que teve 3 anos à espera de um processo de licenciamento. Paulo, sabes o que é que fez a seguir? Ganhou o Alexandre Almeida à Câmara em Paredes, alguém com visão, com dinâmica, apresentou-lhes uma solução quase chave na mão, perdoa-me o simplismo do termo, e a Dispenal mudou-se para Paredes e neste momento está a expandir território lá. Sabes quando é que ele vem para Penafiel? Nunca mais. E nós perdemos 66 pós-trabalho aqui. Não é só isso, é os impostos que pagavam aqui. Não estamos só a falar de emprego direto. Aqueles trabalhadores saem das instalações, vão comer nas freguesias, não é? À volta, na restauração, metem gasóleo nas gasolineiras da zona. É todo fluxo económico que se gera ali à volta e que a saída de uma empresa dessa... depois podem-se até instalar, muitos deles, no Conselho. Claro, Paulo. Mas para isso também tem que haver casas. Exatamente, a habitação. E já ia mesmo lá, ainda bem que transitaste, já que está aqui mesmo alinhado. E como vês, Paulo, é bom se verem aqui, é tudo muito transparente, não há perguntas. Não, nem eu, caramba. Nem há nada disso. Não é para ti, Paulo, porque tu conheces o novo canal, sabes que nós temos esta forma de estar. Mas realmente para captar, porque às vezes não é só captar as pessoas para cá, tem que estar ter condições de fixar. Né? E há algo que tu também te bates, que é com a habitação, que também estás muito por dentro do assunto, que eu sou testemunha disso, até pelo secretário de Estado da Habitação, que tem um enorme consideração por ti, já me foi dito em primeira mão a mim, mas a verdade é que há uma medida agora que a Câmara Municipal colocou, que foi uma estratégia local de habitação, e que para ti não é suficiente. Paulo, primeiro dizer-te que até é bom que se recorda, nós temos aqui gravado, eu durante bastante tempo exortava a Câmara Municipal a aprovar a estratégia local de habitação, cheguei a dizer várias vezes, e até aplaudi quando ela foi aprovada. Mas também não é menos verdade que eu disse logo naquele dia que foi uma oportunidade perdida, está gravado, e que era manifestamente insuficiente, e eu vou dizer porquê, Paulo. A estratégia local é conhecida, por dizer, é uma coisa que dizem muitas vezes, mas vocês votaram a favor na Assembleia Municipal da Estratégia Local de Habitação? Pois claro que votámos, estávamos no limite do prazo da sua aprovação, sob pena de perder fundos comunitários, mas vale uma estratégia local que apesar de tudo prevê 20 milhões, do que não ter estratégia local nenhuma, certo. E o nosso Conselho ficar com 0. Agora, Paulo, tu tiveste a oportunidade de ver o documento, certamente, ele é público, foi à Assembleia Municipal, é a documentação que está ao acesso e disponível a qualquer penafilense. Vou meter aqui nenhuma inconfidência. Paulo, e nós vemos a esmagadora maioria do nosso território completamente abandonado em termos de estratégia local de habitação. Primeiro, se calhar explicar o que é a estratégia local de habitação. É um programa governamental que pede às câmaras municipais, neste caso à Câmara Municipal de Penafiel, que freguesia a freguesia, porta a porta, pessoa a pessoa, identifica os agregados familiares em Penafiel, no nosso território, que têm necessidades habitacionais. E a Câmara Municipal de Penafiel identificou 495 agregados familiares com necessidades habitacionais. Depois tu analisas a estratégia e reparas que 402 dos 495 são na freguesia de Penafiel, nomeadamente no centro da cidade e em Novelas. Tens freguesias como Castelões com 0, Sobrolito com 0, Termas de São Vicente com 3, Abragão com 1. Estou a falar de vilas, não é? Sim. Enormes, com muitas. Castelões com 0, com pessoas que até bem pouco tempo, segundo a informação que nos foi dada lá pelos nossos representantes locais, a dormir em contentores. Não foi feito. Segundo a informação que me foi lá dada, mais uma vez, a informação que me foi dada lá pelos nossos representantes locais, dormiam mesmo em contentores. Como é que é possível, num levantamento que foi dito pelo Dr. António de Sousa, que foi um levantamento sério, cuidado, por isso é que demorou tanto tempo, porque andaram mesmo muito preocupados,
E depois, então, afinal, dizem que foi só as que estavam identificadas pela área da ação social da Câmara Municipal de Penafiel. E deixámos de fora todas essas freguesias. Isso tem uma consequência. Primeiro, que não são respeitadas as necessidades habitacionais destas freguesias, porque é mesmo disso, de respeito que estamos a falar. E depois é o volume de dinheiro que nós temos disponível. E repara bem, isto não é dinheiro para a Câmara colocar. A Câmara só terá que colocar dinheiro se até 2026 não executar a estratégia. Não é fundo perdido, é mesmo verbas governamentais e da União Europeia. Então olhas para o município vizinho, liderado pelo Gonçalo Rocha, Dr. Gonçalo Rocha, de Castelo de Paiva, que tem cerca de um quarto, quase um quinto da nossa população e tem 29 milhões de euros. E porquê que tem? Porque olhou para o território todo. Olhas para Valongo e tu vês que tem 40 e qualquer coisa milhões de euros, não é, Paulo? E eu estou-te a dizer, estou a comparar... O que tu queres dizer aqui, que, ok, é que nós perdemos a cidade, tudo bem, mas claro, o resto do conceito foi esquecido. Claro, eu estou a dizer, não, ninguém me interprete mal, eu não estou a dizer que nós não devíamos identificar as cidades habitações. Sim, o que queres dizer é que tem que ter o mesmo tratamento que a cidade. O mesmo tratamento que a cidade, porque a cidade, obviamente, que tem aqui um polo populacional muito grande. E tu agora que andaste nesse porta a porta e correste as freguesias... Identifiquei várias, Paulo, isso mesmo isso que eu estava a dizer. E não é só isso, repara bem, estávamos a falar de uma oportunidade extraordinária. Nós podemos ter o dobro, pelo menos, das verbas, não vou discutir se é 100 milhões, se é 20, se é 30, mas eu estou a dar vários exemplos. O Conselho de Castelo de Paiva tem um quinto da nossa população e tem mais 50% de investimento do que tem Penafiel. Porque Penafiel se focou no centro da cidade e esqueceu todo o território. Isto poderia dar resposta aos agregados familiares, àqueles mais desprotegidos, mais necessitados, que existem freguesia a freguesia. Paulo, tu sabes disso. Basta andar no terreno, neste porta a porta, quantas pessoas é que já não me vieram abordar a dizer que não querem uma casa e que não conseguem aceder, que não há resposta. Que é aquelas situações de emergência e não há uma resposta, não há casas. Mas isso também tem a ver, Paulo, e fugindo um bocadinho da habitação, mas dentro da mesma questão, por exemplo, muitos empresários querem alugar, foi o caso do Novo, eu não consegui alugar um espaço pelo mesmo valor que aluguei em Paredes. É caro, é isso que eu tinha a dizer. Há especulação imobiliária. Isso era a segunda parte que eu tinha de chegar. Nós não podemos achar, eu já vi aqui outros adversários neste combate político, nesta corrida autárquica, nesse sentido, adversários, a dizer que emitiram-se não sei quantas licenças de construção. Foi o ano que mais licenças de construção, uma coisa assim desse género. Isso não resolve nada, Paulo. Isso nada faz pela especulação pelo preço, para diminuir o preço do arrendamento, para o preço do acesso a uma habitação. Estamos a falar, neste momento, eu desafio qualquer um dos penafilenses que nos esteja a ouvir a pegar agora mesmo no seu telemóvel e tentar arrendar um T0, um T1, um T2 em Penafiel. Estamos a falar de rendas que variam entre os 500 e os 600, às vezes 700 euros, Paulo. E eu pergunto, já não é para aqueles agregados familiares mais pobres, mais frágeis. Estamos mesmo a falar da classe média. Eu pergunto qual é o jovem penafilense que se quer emancipar, quer construir família, quer aceder a um lar, quer dar netos aos seus pais, e consegue aceder a casa em Penafiel. É objetivamente impossível. E a única forma da autarquia o fazer, nós temos uma oportunidade com a estratégia local de habitação, mas não se pense também, para não cairmos nesta falácia, que a estratégia local de habitação que dá resposta a todas as necessidades habitacionais, que não dá. Nós temos outras coisas que podemos fazer e há dinheiro também, verbas governamentais disponíveis para isso. Nós podemos fazer, para não me acusarem às vezes por ser de esquerda, ter um preconceito com os privados, que estão longe disso, os privados são nossos parceiros também. Fazer uma parceria com um privado em que a autarquia cede, por exemplo, o terreno, o privado constrói e depois tem a obrigação de colocar X habitações no mercado a custo controlado. É um custo acordado com a autarquia, no mercado, a um preço naturalmente acessível à classe média. Essa é uma possibilidade. A outra, eu também fiz aqui muito porta a porta no coração da nossa cidade de Penafiel. Tu és um conhecedor da cidade de Penafiel e sabes bem a quantidade de prédios devolutos que existem em Penafiel. Eu não estou a dizer que logo ali à entrada. Eu nem sequer estou a dizer que eles são propriedade da Câmara. Estou a dizer que a Câmara pode adquirir aquelas propriedades. Estás a dar o exemplo de Valongo, como o José Manuel Por exemplo, fez. pode-se fazer. É porque Valongo, Matosinhos, Paulo, isto está a ser feito Lisboa, Porto, isto está a ser feito países fora. Há verbas, inclusive, disponíveis para isso, para reabilitação. Tu adquires a casa, reabilitas e colocas aqueles fogos habitacionais no mercado a custo controlado. Tens nas termas de São Vicente, por exemplo, dois edifícios enormes, abandonados. Tens um edifício à entrada da cidade de Penafiel, só para não ir mais longe. Sim. Abandonado. Tens na zona histórica da cidade vários edifícios. Mas como é que tu farias a negociação, Paulo? São privados. A negociação tem que ser feita. Eu diria sempre que, em primeira linha, é a via negocial e até ao limite das nossas forças tem que ser a via negocial, não é? Em última análise tens a faculdade da expropriação, que eu acho que um município só deve recorrer a ela mesmo num caso de muito excepcional, mas a Câmara de Penafiel já fez expropriações por outras razões. Na localização do ponto C, da Casa da Cultura, estamos a falar de uma situação dessa. Sim. Foi partilhado por toda a gente sabe. E compra de terreno. É isso que eu estou a dizer. Por isso é que eu estou a dizer que, no limite, podemos ter que chegar aí. Mas não, é possível negociar, as casas estão lá, se elas não estão a ser rentabilizadas, não estão a ser ocupadas, tentar chegar a um entendimento com os herdeiros, com o proprietário, com quem
com quem seja o seu titular e colocar aquelas casas no mercado, porque é o que tu dizias, a única forma de fazer as rendas baixarem, o preço das casas baixarem, é a Câmara ter parque público. O que é que isso quer dizer parque público? É a Câmara ter casas. Eu, a Câmara Municipal, sou o dono de X casas. Coloco-as no mercado a um custo controlado, a um custo acessível, e isso sim tem um efeito, se for um número grande de casas, significativo de casas, isso sim tem um efeito de contágio no mercado, porque se começas a ter casas em Penafiel a um preço mais baixo, mais reduzido, obviamente vais obrigar o privado para competir, os donos das empresas para competir com um preço de mercado público, vão ter que baixar os seus preços também. É a única forma de intervir verdadeiramente no mercado. Paulo, e ainda nas casas nós temos um bairro ali à entrada, que é a Câmara... São de Novelas? Não, estou a falar de Penafiel, o bairro. Isso, Novelas também, mas esse aí já falámos, já debatemos, já esclarecemos, já não há mais nada a falar. Agora é uma questão... É só há uma questão aqui que muitas vezes, e nós já falámos até num programa na altura, porque muitas vezes acusavam o Governo e acusavam a Câmara, e às vezes aquilo tem condomínio, não é? Muitas vezes estava bloqueado. Acho que já está esclarecido. Nós sabemos que, aliás... Havia uma parte que era de privados. A lei do condomínio, Paulo, também poderá ser uma coisa que... Mas isso é para o Cunha e para o Oliveira. Exatamente, são deputados na Assembleia da República. Exatamente. Mas nota-se ali uma diferença, Paulo, e são os dois ambos da entrada da cidade, uma de um lado, outro do outro. O da Câmara está requalificado, aquele do outro lado, que é daquela avenida que está em obras, aquilo pertence ao Estado. O que é que tu farias para conseguir, pelo menos, uma imagem mais... É o que eu te voltei a dizer. Se não parece que há influências de primeira e há outros de segunda, não é? Claro, é o que estavas em relação às freguesias, quando tu fazes uma estratégia local de habitação e investes 20 milhões de euros praticamente na toda a cidade. Eu só me estou a pôr no lugar das pessoas. Investes zero no resto das freguesias, realmente há influência de primeira e de segunda. Mas, respondendo à tua pergunta, é óbvio que tudo que seja da responsabilidade do IRU, nós tivemos cá a Marina Gonçalves, que é uma dirigente política do Partido Socialista, dirigente nacional do Partido Socialista, esteve cá. Mas também não ignoramos que ela atualmente exerce funções como Secretário de Estado da Habitação. Conhece como ninguém a realidade do parque público do Estado, nomeadamente do que é propriedade do IRU. E o que nós temos que fazer, mais uma vez, é o que eu te digo, é não ficar de braços cruzados, é bater-nos, é pressão política, é ter capacidade, é ter portas abertas nos centros de decisão do país, junto dos membros do governo, e fazer-nos valer e reivindicar pelos penafilenses, pelas nossas necessidades aqui no nosso território, e isso eu estou absolutamente preparado e disponível para o fazer. E ainda não é na habitação, mas este tema que eu te introduzi, eu gostava também de saber a tua opinião. Como é que também as empresas, porque é importante que as empresas, que nós sabemos que Penafiel é muito forte no comércio local, mas eu também sei, porque sabes que eu ando no terreno, vejo muitos comerciantes de Penafiel abrirem já lojas e já comércios aqui em Paredes, porque as rendas, tens que fazer... além de não haver, claro, que é um ponto, as rendas são muito mais baratas em Paredes, e depois não esquecemos os acessos, não é? Os acessos que Paredes têm. Não é lógico, Paulo, quando digo ter parque... Mas deixa-me só acabar, Paulo. Além de serem caros, nós sabemos, também há um foco muito grande, e aí eu pergunto a tua opinião, o que é que poderias fazer para unificar, sim, é a palavra certa, tudo isso, porque tu sabes que teres uma loja na avenida principal e teres uma loja mais abaixo, 500 ou 600 metros, já não é a mesma coisa, e muitas vezes até há lojas, estou a falar no edifício Tentem, por exemplo, que ainda tem ali, mas as pessoas já aí o que é que tu poderias fazer, se fores Presidente de Câmara, para conseguires alargar atrair que as pessoas que andem mais um bocadinho até cá abaixo para facilitar e para também conhecer o comércio? Bom, fizeste-me várias perguntas. Várias perguntas. A primeira que me falaste tem que ver com o valor das rendas. Quando digo ter parque público, o nosso primeiro objetivo é, obviamente, dar resposta às necessidades habitacionais. Estamos a falar primeiro das famílias, das pessoas. Sim. Mas nós não ignoramos, obviamente, os nossos comerciantes. O facto de ter um parque público também te permite pensar, não quero estar aqui a antecipar o nosso programa de governo, mas traz a oportunidade de ver, mas também te permite pensar, por exemplo, em um programa de renda acessível para os comerciantes, estabelecendo um critério de condição de recursos, que nunca pode ser um programa cego, não é? Nós temos que apoiar em função também das necessidades dos nossos comerciantes e para cometer injustiças. Mas é uma das coisas que nós podemos pensar fazer também. Mas terias que é um protocolo com a EP? Podemos fazer. A EP teria sempre que ser, na minha ótica, também tem que ser uma entidade parceira. Há uma associação empresarial de Penafiel, que é dinâmica, liderada por pessoas muito competentes, que eu respeito, qualificadas, e que se muito preocupadas com os seus associados, mas não só com a EP. A EP tem a representatividade, mas falar mesmo de uma forma geral com todos os comerciantes, todas as entidades que queiram ser parceiras e ser ouvidas pela Câmara Municipal de Penafiel. Mas isso é uma preocupação. Agora, como é que nós podemos tornar uma zona mais atrativa do que outra? Uma das coisas que eu te dizia era, por exemplo, ter que aumentar o número de parques de estacionamento disponível, aumentar as acessibilidades,
Paulo, depois é estudar caso a caso, rua a rua, zona a zona, ver o que é possível fazer para tornar aquela zona da cidade em específico mais atrativa. Ora, há coisas que são inevitáveis, haverá sempre em qualquer cidade do mundo, em qualquer país do mundo, zonas de uma determinada cidade são mais atrativas do que outras, isso... Já falámos aqui da parte de temas bastante estruturantes, que é até um dos corações da tua campanha. Sim. Segurança em Penafiel. Tu achas que a Segurança? GNR, sim, a segurança, o que eu quero dizer é, achas que a GNR dá conta do recado? Ou achas que, por exemplo, libertar a GNR e adquirir, já há Polícia Municipal, mas a Polícia Municipal ainda é Oh, basicamente Paulo, fiscalizadora. Tu querias Paulo, tu, por exemplo, Valongo, eu não ou gosto. Paulo, Sim, Valongo, sim, sim, sim. vai Tá, criar eu conheço agora. vários sítios que têm polícia municipal, não é isso que está em causa. Ou achas que a segurança está neste Era isso momento que eu estava a dizer, resolvida? eu não gosto de falar sem dados, não é? Estava aqui a tentar ir ao meu disco rígido, a ver se alguma vez tinha feito um levantamento de algum problema de segurança em Penafiel, para ter dados concretos. Nós temos uma coisa que se chama, a nível nacional, o RASI, que é o Relatório Anual de Segurança Interna, e que diz, por exemplo, a taxa de criminalidade. Sim. Eu tenho os dados nacionais, nós somos um país seguríssimo, Sim. no top 5 do mundo em termos de Segurança. segurança. Eu não tenho conhecimento, não estou a falar com dados, mas não tenho conhecimento, ando no terreno, trabalho aqui, vivo aqui, falo com as pessoas aqui, e ando pelo terreno todo, pelas ruas fora, e não tenho conhecimento, nós temos um grave, sequer até um significativo, sequer até um assinalar problema de segurança em Penafiel. Parece-me que a cidade de Portanto, a Penafiel... Polícia Municipal não Parece-me que a cidade de seria... Penafiel que é uma cidade bastante Tranquilo. segura. Eu estou a pensar só por causa dos recursos. Em que é que nós queremos alocar os nossos recursos? Muito bem. Se é ou não uma prioridade. Eu diria que neste momento não é uma das prioridades da nossa candidatura. Poderia ficar aberto, mas não... É o que eu estou a dizer, Paulo, eu não excluo nada, eu sou daquelas pessoas que não têm ideias, eu tenho ideias muito concretas do que eu quero para o Conselho, mas se alguém vier com um projeto, com uma proposta, e eu achar que a proposta que é válida, que é razoável, que melhora as condições de vida dos meus concidadãos, do Penafiel, do nosso povo, eu só obviamente estou de ouvidos abertos a ela. Agora, não sinto, eu gostava de ter dados concretos para poder responder a isso, mas não sinto que a segurança seja um problema em Penafiel de todo. Acho até a impressão que eu tenho, se queres que eu te diga, de uma forma muito geral, eu gosto muito de caminhar a pé, até à noite. Agora tenho menos tempo por causa da campanha, mas é uma coisa que gosto de fazer, e eu vejo inúmeras pessoas e casais a caminhar à noite pelas ruas da nossa cidade, pela variante do Cavalum, e não tenho conhecimento, até porque é uma coisa que facilmente, apesar de tudo é um meio relativamente pequeno, facilmente se tem conhecimento, não tenho conhecimento direto, nem indireto de grandes incidentes relacionados Mas com a sentes, por segurança. exemplo, e sabes que é público, foi apresentado alguns apoios aos bombeiros voluntários, às corporações dos bombeiros voluntários do Conselho de Penafiel. Deixa-me dizer, porque senão nós vamos ficar tristes, Entre Rios, estamos a falar de Paço de Sousa e Penafiel. Portanto, há um cartãozinho onde há desconto na água, onde há esses apoios todos. Achas que é insuficiente essas medidas para apoio aos bombeiros e às corporações? Achas que faz falta? Há uma questão que muita gente fala que é necessário, que é a escada, não? A escada, sim. A escada, assim, há muito a fazer ainda em matéria de apoio aos nossos bombeiros, mas aí também tenho que dizer, para ser justo, que estamos a falar normalmente de equipamentos, de viaturas de custos muito significativos e que não é fácil, eu não estou a dizer que não seja necessário, não me interpretem mal, mas que não é também tão fácil assim de ser a autarquia apenas a dar resposta. Com participar. Agora nós podemos mais uma vez, não descartando, porque eu não sou daqueles que diz que a responsabilidade é lá do Estado para não dar resposta às nossas obrigações. Ora, acho que é importante, eu tenho reunido com algumas associações de bombeiros do nosso Conselho e tenho ouvido as suas preocupações e tenho até colocado em contacto com pessoas que têm capacidade de decisão em algumas situações. E não é descabido nós intercedermos junto do Governo da República, movendo também o nosso orçamento municipal no sentido de dar respostas a reivindicações legítimas, justas, que sejam necessárias e precisas de nossas corporações de bombeiros, que não quer mais dizê-lo, fazem um trabalho inexcedível ao longo de todo o ano aqui em Penafiel, e nós infelizmente tivemos aqui em Portugal, felizmente aqui em Penafiel tivemos muitos incêndios, mas em termos de vítimas de vidas humanas não tivemos esse lastro, mas tivemos anos muito difíceis em Portugal, no nosso país, e testemunhamos bem a importância de ter um corpo de bombeiros motivado, preparado, capacitado, mas também com meios adequados ao combate. E enquanto Presidente de Câmara, o que eu posso garantir é que nunca faltaria absolutamente nada de essencial às nossas corporações de bombeiros, até porque eu tive a felicidade de estar na subcomissão de acompanhamento ao fenómeno epidemiológico Covid-19 até ao final de 2020 e contactava lá desde o vice-presidente da Liga de Bombeiros,
Várias pessoas trabalham com os corpos de bombeiros, isso é bem um trabalho valoroso, dos homens capacitados que são, da sua dedicação ao país e à comunidade, e teriam sempre em mim, enquanto Presidente de Câmara, uma entidade parceira. Eu só não quero estar a fazer aqui anúncios e promessas desgarrados, sem fazer uma discussão séria com as próprias corporações, perceber a pertinência das suas necessidades e da justeza das suas reivindicações certamente serão, perceber quais são os recursos que nós temos para intervir nessa área em concreto, perceber o que há de verbas governamentais que nós possamos aceder, e uma vez reunidas essas informações e feito esse trabalho de detalhe, que é sempre necessário, aí sim estaremos em condições de ter propostas concretas para os nossos bombeiros. Os bombeiros vamos dar saúde. Temos ou melhor, ficou em segundo lugar o ACES. Não, Paulo os rankings Sousa. em primeiro, outros em segundo, sim. Sim, Mas sim, mas, sim. mas, Não, os primeiros do país, nem que é que para fossem sermos quinto. é para sermos É rigorosos. mesmo Sim. assim, o que interessa é que estamos prontos nos primeiros lugares a nível nacional de melhor gestão de saúde. Que é por causa do Secretário de Estado da Saúde, até no Exato. território. Eu estive aqui, nós Em estivemos Paredes. em Paredes há 2 ou 3 dias. Estás satisfeito com a gestão de saúde? Ou achas que se deve ir mais além e dar mais apoio? O que é que falta? Bom, a primeira coisa, dizer que nós tivemos um ano um ano e meio, extremamente desafiante. Foi colocado sobre os decisores políticos, sobre as autoridades de saúde, um desafio sem precedentes. Acho que nisso todos estamos de acordo. Era um trabalho exigente, difícil, sem precedentes. Não houve qualquer tipo de preparação. Nós também os decisores políticos, eu faço essa justeza, tiveram que ir aprendendo enquanto as coisas estavam a acontecer e evoluir, porque era um fenómeno novo, nunca tínhamos lidado com aquele tipo de vírus, com muitas particularidades. Mas eu acho que, de uma maneira global, todos concordaremos que o trabalho que foi feito aqui no ACES Penafiel é excelente. Os dados, tu acabaste de ajudar, os dados estatísticos dizem que é dos melhores do nosso país, não é da região, não é do país. É dos melhores do nosso país. E, além disso, mesmo no processo de vacinação, tanto quanto nós sabemos, tem corrido de uma forma ordeira, exemplar, com excelentes números aqui também Eu vacinei-me em meia hora. do nosso conselho. Exatamente, eu próprio fui lá, não tive qualquer tipo de espera, tudo organizado, tem decorrido sem qualquer incidente. A nossa população tem colaborado muito, o que diz bem também da preocupação e do espírito de comunidade do nosso povo, dos penafilenses. Eu acho que, de uma forma geral, que tem sido enfim, motivo de orgulho para todos a forma como o ACES de Penafiel tem sido conduzido. Portanto, a política de saúde... Eu ouvi as palavras e com agrado do Secretário de Estado da Saúde relativamente aqui à enfim, à condução do processo de vacinação aqui na nossa região, o que também diz bem do trabalho que tem sido feito. E felicito, só me resta felicitar o Fernando Malheiro, que é o líder do ACES, e obviamente toda a sua equipa, porque ele não é um trabalho de um homem só, é um trabalho de toda uma equipa, muitíssimo bem liderada pelo Fernando Malheiro. Muito bem, Paulo, desporto, política de desporto. Nós temos muitos campeões em Penafiel, temos muita gente aí pelo mundo que nasce campeões aqui. Europeus, Agora, sim, campeões europeus e por fora. E mesmo artes no marciais, artes marciais, atletismo, felizmente temos quase uma todas as áreas. Então, sim. se formos para o desporto motorizado. Sim, até culturismo, temos várias pessoas. Tenho um amigo pessoal, originário de Penafiel. Não esquecendo que a equipa de futebol Porto da WRC2, o também diretor desportivo cá, é cá de exatamente. Penafiel. Não, temos felizmente uma terra de campeões, não há outra forma de o dizer. Mas achas que isso é o trabalho da política da Câmara? Ou achas que ainda tens muito a fazer e que falta ainda equipamentos no concelho? Paulo, falta equipamentos também, mas falta também uma visão para o desporto. O que é que nós fazemos? Nós fizemos agora um investimento massivo nas termas de São Vicente, e bem, atenção, num estádio. Eu estive lá ainda há bastante pouco tempo, e que está lá umas infraestruturas de primeiro nível, primeira linha. Mas a minha pergunta, porque eu não sei, posso estar a ser injusto, mas não sei porque não é divulgado, e é a obrigação de um decisor político divulgar aquilo que faz. E qual é a nossa visão para o desporto ali nas termas? Fazemos um investimento massivo, abultadíssimo, nas termas de São Vicente, muitíssimo bem. A segunda maior freguesia do nosso concelho, uma infraestrutura há muito aguardada. Mas a minha pergunta é qual é a nossa visão para aquela infraestrutura? Queremos fazer uma parceria com a Escola do Pinheiro? Fomentar o desporto escolar? Queremos ter uma equipa a competir nos campeonatos nacionais? Queremos valorizar o papel da formação, com várias crianças a praticar desporto? Qual é a nossa visão? É isso que eu não te consigo responder. Eu acho que também não me consegue responder. Não estou a pedir que enquanto jornalista aqui o faço, não é da obrigação. Mas acho que os penafilenses, a maioria dos penafilenses, não sabem qual é a nossa visão para o desporto. O que é que nós queremos? Há mesmo muitos investimentos em equipamentos, e bem, nós precisamos dos equipamentos e das infraestruturas, mas depois precisamos saber também o que é que queremos fazer com elas. Qual é o benefício que vai extrair a população? O que é que nós pretendemos incentivar? O que é que nós queremos criar ali? Eu acho que falta um bocadinho de planeamento estrutural em matéria de desporto. E depois temos freguesias, como tu dizes, com campeões extraordinários. Por exemplo, eu lembro sempre da calçada. Os calçadinhos. Os escalões de formação são fortíssimos. Têm sempre ali... primeiro, têm muita gente a praticar desporto, depois têm muita qualidade, com muitos resultados bem-sucedidos.
bem, anseiam pela infraestrutura não está. do campo de relvado sintético eu diria, não vou dizer nenhuma inconfidência, há anos, não é? FIPOL. Eu sei que elas esteve para avançar, terão encontrado lá, enfim, peças com valor histórico que recomendam a interrupção dos trabalhos. Bom, mas nós estamos a aguardar há demasiado tempo por aquela intervenção, como uma intervenção necessária, isto para falar das infraestruturas. E há muitas outras freguesias com promessas sucessivas de polidesportivos, que constam até de orçamentos municipais, e continuam sucessivamente a ver essas promessas adiadas. Por exemplo, a freguesia de Valpedro, onde eu estive lá este fim de semana, e eu sei que é um desejo muito antigo ali das nossas crianças de aceder à prática desportiva. Mas mais do que infraestruturas, atenção que as infraestruturas são muito importantes. E nós estamos a fazer esse caminho. Mas só existem se houver era isso que eu tinha gente a praticar. Eu gostava de saber qual é o critério. Não é só o critério, qual é a nossa visão. O que é que eu quero para o desporto? O que é que nós projetamos? Qual é o nosso objetivo? Nós, enquanto Conselho de Penafiel, que métricas é que nós temos para medir o sucesso da nossa política desportiva? É só despejar dinheiro, temos agora a infraestrutura e agora batemos palmas, quase como tu dizias há pouco, a estação de mobilidade, de repente resolveu-se o problema desportivo. Não, nós continuamos a ter muitas crianças impedidas do acesso à prática desportiva. Eu lembro, por exemplo, das piscinas, do acesso às piscinas, temos muita gente que com talento para a natação, por exemplo, a filha de Nuno Araújo, Sim, vários prémios, tem ganho vários já prémios. esteve aqui várias vezes. E muitas vezes eu tinha as piscinas de Penafiel encerradas, ou não conseguia treinar, e mesmo para treinar as piscinas de Penafiel, sendo ela originária da Bragão, depois contendo lá está com a tal questão da mobilidade. Isto para dizer que também temos que conseguir arranjar forma de as nossas crianças acederem às infraestruturas que há no Conselho, em condições de igualdade de oportunidades e de direitos, já agora. É exatamente como a rede de creches. A rede de creche. Não, a rede de creche é uma coisa... Que já podíamos ter falado na parte da educação. Podíamos, também está tudo interligado, mas podemos falar da rede de creche. A rede de creche é algo fundamental. Nós temos hoje em dia, o nosso paradigma familiar está completamente alterado. Paulo, tu sabes disso, eu sei disso. Hoje as nossas mulheres trabalham, os nossos homens trabalham, os nossos pais infelizmente nem sempre residem com a proximidade geográfica que nós antigamente tínhamos aquela rede familiar de apoio. Sim. E nós, pais, precisamos de ter o conforto de saber que as nossas crianças, quando vamos trabalhar, estão bem entregues, bem cuidadas, num espaço onde estão a ser de segurança e a ser bem tratadas, e o seu processo pedagógico está a evoluir com naturalidade. E a verdade é que continuamos a ter um déficit de creche muito grande. Por exemplo, as Termas são a segunda maior freguesia do Conselho, não tem. E aí tu sabes disso, eu sei disso, tu acompanhas, há uma série de verbas comunitárias disponíveis. Por exemplo, o programa PARES. Sim. Eu visitei quase todas as IPSS do Conselho, eu não vou querer dizer todas, posso não ter conseguido ir a alguma, mas vou dizer que fui a muitas IPSS do Conselho de Penafiel. Muitas delas nem sequer concorriam ao programa PARES. E eu vou-te dizer porquê. Porque o custo associado a uma candidatura é preciso fazer, tu sabes disso, não é? Sim, é preciso tecnicamente, não é só pagar. Ou fazes com recursos próprios, o que é impossível, sim, como tu sabes. Mas não porque a competência técnica não as tens, não és obrigado a tê-los, é muito difícil. Ou então tens de contratar uma empresa para te fazer o projeto, para te fazer a própria candidatura, e aquilo tem um custo na ordem dos milhares de euros, não é uma coisa pequena. E muitas associações desistem à partida. Uma das coisas que eu acho que nós, enquanto Câmara Municipal, podemos fazer, eu sei que ajudam às vezes nas candidaturas, mas nós devíamos ser mesmo verdadeiramente promotores. Ter um gabinete na Câmara Municipal, criado, constituído, com técnicos daquelas áreas. Estamos a falar só de recursos humanos. Alocar recursos humanos, se é que já os temos, ou então contratar, porque no orçamento de uma Câmara isso é uma gota de água. E não ser só fazer as candidaturas, é fazer as candidaturas ali, mas sempre que há isso, acompanhar, e sempre que há uma abertura de uma verba, de um programa PARES 2, programas desse género que vão ficar disponíveis, eles irem às associações divulgá-los, serem veículos promotores das candidaturas, não ficarem só reativos à espera de que a associação vá pedir ajuda. Porque isso permite à nossa rede de IPSS, fazem um trabalho extraordinário aqui em Penafiel, beneficiarem da luta disso nos milhares de euros. Eu lembro que Rio Mau, que teve lá a visita para fazer foi beneficiada por bastantes verbas comunitárias, e teve lá o secretário de Estado, teve lá o Presidente da Segurança Distrital da Segurança Social do Porto a visitar a infraestrutura lá de Rio Mau, da Associação para o Desenvolvimento da Freguesia de Rio Mau, e ficámos a saber que tem lá um investimento de 483 mil euros, que vai dar uma creche para 42 crianças. Uma capacidade de resposta enorme, não só para a Freguesia de Rio Mau, mas para a Freguesia de Solido, de Canelas, ali as freguesias vizinhas. Estamos a falar mais uma vez, Paulo, de verbas comunitárias. Paulo, nós já passamos 1h30, não sei se sabes, mas já passámos todos os tempos e mais alguns, mas ainda vamos dar aqui, senão ali o nosso material pode ir abaixo. Mas ainda há aqui alguns tópicos que tenho que passar. Por exemplo, a gestão financeira da Câmara. Tu fazias completamente diferente daquilo que se está a fazer hoje na Câmara Municipal. Paulo, quanto à gestão financeira, ainda há pouco estávamos, quando falámos da aprovação das contas, acabámos por entrar um bocadinho na gestão financeira. Paulo, eu diria que não é avisado, não é sério,
temos uma Câmara Municipal que demora 278 dias a pagar aos seus fornecedores. Já ouvimos o argumento de lá, dizer que é a Edgal que está errada. Eu não percebo como é que a Edgal está errada e não se faz nada para corrigir. E aqueles números são de final do ano de 2019. E o que diz são os 278 dias, então eu pergunto se esses números estão errados, quais são os números? Que ninguém os conhece, ninguém os tem. Tenho que confiar na entidade governamental, autorizada, imparcial, independente, habilitada a fazer essa medição. Isto tem consequências, isto não é só um número. Estamos a falar de uma entidade parceira da Câmara, que contrata com a Câmara Municipal, por exemplo, a construção de uma escola, a requalificação de uma escola, a construção de uma avenida, qualquer coisa desse género. Contratou com a Câmara Municipal. Tu sabes que qualquer empresa, tu próprio tens uma aqui, tem responsabilidades mensais significativas, com fornecedores, com recursos humanos, de materiais, enfim, tem uma série de responsabilidades. Não diz bem da política da Câmara, não é uma Câmara parceira, uma Câmara que coloca as empresas, e sobretudo as de Penafiel, que são maioritariamente as que contratam com a Câmara, em dificuldades financeiras, em dificuldades de tesouraria, que isto causa sérios constrangimentos financeiros às empresas. Podes esperar 278 dias para receber, o que seria se os teus colaboradores tivessem 278 dias à espera de receber. Não estava É impensável, não estava um bocado de certeza. E a verdade é que tens várias pessoas a queixarem-se precisamente disso, os números e os dados dizem, mas não fica só por aí, temos também a tal questão do orçamento. Não é sério eu projetar um orçamento de 88 milhões de euros para que ninguém venha acusar a dizer, olha, em Sevilha esqueceram-se, por exemplo, do gimnasio desportivo. E depois já sabes, à partida, que não vais executar 50% daquele orçamento, ou seja, aquelas propostas, aquelas promessas, 50% das coisas que ali estão não vão ser cumpridas à partida. Isto não é um ano, Paulo. Não é 2, não é 3, não é 4. É uma política recorrente e reiterada da Câmara Municipal de Penafiel. Por isso é óbvio que eu não diria que mudar tudo, mas é preciso mudar muita coisa. Nomeadamente cumprir a lei. A lei que diz que eu tenho que ter um prazo médio de pagamentos a fornecedores inferior a 90 dias. O mínimo que se pode exigir a alguém é que cumpra a lei. Em matéria de execução orçamental, nós temos que executar mais de 80% do orçamento todos os anos, também temos que cumprir a lei. E o que se pode esperar, no mínimo dos mínimos, de uma Câmara Municipal, é uma Câmara que honre os seus compromissos e que já agora cumpra a legalidade na gestão financeira do município. Já na reta final, Paulo, eu evitei isso porque eu acho que a vida tem que andar para a frente, mas vou colocar, tu farias diferente a gestão da pandemia? Apresentavas outras medidas daquelas que eles apresentaram para apoiar as empresas? Paulo, teria feito uma coisa diferente. Eu volto a dizer o mesmo, eu não quero ser injusto. Isto foi mesmo muito difícil para câmaras municipais, até para governos e até para a União Europeia. Isto é um desafio, Estados Unidos, China, foi um desafio sem precedentes. E eu não quero estar aqui a dizer algo que possa ser injusto. Mas há coisas que eu teria feito objetivamente diferente. Nós, Partido Socialista, na altura, apresentámos um plano, apresentámos propostas, disponibilizámos-nos sucessivamente para colaborar com a Câmara Municipal de Penafiel, encontrando respostas aos penafilenses. Parecemos um elemento parceiro. Achámos que não era a altura de fazer política, que não era a altura de tirar dividendos políticos. Era a altura de servir a nossa população, de todos colaborarmos, unirmos esforços para derrotar um inimigo comum. Era o tempo das pessoas. A verdade é que nunca obtivemos qualquer resposta do Executivo Municipal, nunca fomos ouvidos, as nossas propostas foram ignoradas. Depois, mais à frente, passado meses, algumas delas foram sendo efetivamente aprovadas. Podiam ter sido aprovadas muito mais atempadamente, de uma forma muito mais avisada, e podíamos ter chegado muito mais rapidamente aos nossos comerciantes, às nossas empresas e, sobretudo, às nossas famílias. Passaram a dizer, ora, não ignora que a autarquia tomou naturalmente algumas medidas, desde logo no combate à pandemia, de limpeza de ruas, de apoio médico, de apoio às IPSS que fez. Acho que poderia ter feito muito mais. Acho que poderia ter sido mais transparente. Por exemplo, lembro da Câmara de Valongo que fez um orçamento, está quantificado. Tu sabias quais eram o volume de apoios, tinha rúbricas. Aqui em Penafiel falaram num pacote, acho que era de 25 medidas, se não estou em erro, de apoio às famílias. Elas não estavam quantificadas, não tinham um orçamento global, não sabemos nada do que ali estava. Isso eu teria feito diferente. Paulo, tu dia 26, se ganhares a Câmara Municipal, não estás sozinho. Portanto, tens uma equipa. Não, ainda bem que me dás essa oportunidade de falar. Claro que sim. E eu gostava de conhecer a tua equipa, eu e todos os espectadores. Não, eu tenho mesmo muito orgulho na equipa que nós conseguimos, nós, Partido Socialista, nós, Penafiel Unido, conseguimos constituir e apresentar aos penafilenses. Nós temos gente de diversos setores, gente muito qualificada na área empresarial, que é tão importante, com o Agostinho Soares, um empresário de reconhecido sucesso, que gera emprego na cidade de Penafiel, gera emprego na freguesia de Rio de Moinhos, gera emprego até em concelhos vizinhos, também tem negócio em concelhos vizinhos, alguém bem sucedido na sua área empresarial, reconhecidos penafilenses, com porta aberta há vários e longos e inúmeros anos, um empresário de muito sucesso e que nos dá a honra e o privilégio de nos acompanhar nesta caminhada. Mas também, já falei da professora Lúcia há pouco, para não me repetir muito, mas é que é uma professora reconhecida. Ela quem será o Vice-Presidente de Câmara? O Vice-Presidente de Câmara está identificado, é o Agostinho Soares, é o número 2 da lista. A professora Lúcia, como eu dizia, é alguém perfeitamente reconhecida do povo Penafiel. Ela tem-me acompanhado no porta a porta, encontra inúmeros ex-alunos que a reconhecem com toda a simpatia
simpatia, que atestam bem no terreno a qualidade do seu ensino, a sua Portanto, disponibilidade. vamos só aos primeiros 5. Estamos Mateus a falar no Oliveira, Agostinho, a professora a Isabel, professora Lúcia, a professora Lúcia, o Mateus o Oliveira, que é Mateus um Oliveira. arquiteto Sim. reconhecido, ou alguém que trabalhou na Câmara durante anos a fio, que lá guarda inúmeros amigos, alguém que conhece como ninguém os dossiês da Câmara Municipal, conhece como ninguém as pessoas que lá trabalham, que me transmite que há lá gente muito competente, com muito valor, com muita vontade em dar mais de si, com muitas ideias, que precisam de ser mais valorizadas e exploradas. Depois temos o Ricardo. Ricardo Luís Campos é alguém que é reconhecido pela comunidade. Estamos a falar de um maestro residente do Santuário de Fátima, o maestro mais jovem de sempre a atuar para um Papa, foi para o Papa Francisco, alguém com um passado aqui de serviço às freguesias, de colaboração com os coros, com as igrejas, com os padres, com os párocos, enfim, alguém muito envolvido na nossa comunidade e alguém com um conhecimento muito grande da cultura. Tem vontade de tratar a cultura não como um parente pobre, mas trazer a cultura também para, Mas tem para vontade, esta discussão. tu não tens nada contra a programação autárquica, o São Martinho, Não, Paulo, o claro que não. Arreval, Paulo, quem é o penafidelense? Franca, Nem eu nem isso. ninguém. Qual é o penafidelense que seria contra a nossa programação? Não é a nossa programação. Isso é tudo medidas que estás a elencar, são tudo medidas que resultam do associativismo. Exatamente. Nós, Câmara, temos de ser parceiros e apoiar essas associações e continuem com essas iniciativas todas, valorizá-los, dinamizá-los, somos parceiros, estamos cá para ajudar, para manter e para, se possível, melhorar no que for possível. Ora, além disso, nós, Câmara, também temos de ser promotores de eventos culturais. Nós, Câmara Municipal, temos de permitir que os nossos jovens atuem na É nossa insuficiente, por terra. exemplo, essas atividades do verão. Paulo, claro, Paulo, tu tens inúmeros penafidelenses, isso tu sabes disso, porque tu também és uma pessoa com um passado ligado às artes. Tu tens inúmeros penafidelenses talentosos que atuaram um país fora, alguns deles que atuaram a Europa fora, e eles partilham comigo com muita mágoa, Paulo, com muita tristeza, que nunca tiveram a oportunidade de se realizar aqui em Penafiel, de atuar aqui na sua terra, na terra que os viu nascer. E da mesma forma que nós acarinhamos, e bem, Paulo, artistas internacionais, artistas com relevo nacional, nós também temos que valorizar e dar relevo à prata da casa, àqueles que são filhos da terra e que são muitíssimos bons e são reconhecidos noutras. É só isso que eu digo em matéria cultural que é preciso fazer. A Assembleia Municipal é o Fernando Malheiro. Acho que o Fernando Malheiro dispensa apresentações, Sim, não é? claro. Alguém que foi um autarca de... Quem é o número 2 já agora? É o Agostinho Gonçalves. Agostinho Gonçalves. O ex-presidente de Câmara, ex-governador civil, ex-deputado na Assembleia da República, alguém que nos empresta o seu prestígio e a sua excelência, e alguém que também permite demonstrar que nós, apesar de termos uma lista de renovação, com muitos rostos novos, nós não esquecemos em nenhum momento aqueles que deram a cara pelo Partido Socialista no passado. Como o Nuno Araújo, apesar de não ter... integra também nos primeiros lugares da lista à está Assembleia, com ainda hoje vi algo que ele a manifestar realmente o apoio total e está contigo. Então, o Nuno é o presidente do Partido Socialista, é o grande responsável por nós estarmos aqui enquanto Penafiel Unido, que é um movimento mais forte que apenas o Partido Socialista, é o trabalho do Nuno Araújo enquanto líder do PS, de uma equipa que ele liderou e da qual eu fiz parte com muito orgulho ao longo dos últimos 3 anos. Mas estava-te a dizer que o Fernando Malheiro é alguém que dispensa apresentações, até pelo trabalho que fez agora enquanto líder do ACES, mas também como autarca. Basta ir a Novelas, percorrer-se aquela freguesia, para perceber a estima e a consideração que as pessoas de Novelas ainda lá têm. Paulo, estamos mesmo no fim, mas eu acompanho a tua campanha, como é óbvio, e vejo que estás muito ativo nas caminhadas. Vai continuar a ser assim? Vais ter comícias? Até o último dia. A garantia que eu posso dar aos penafilenses é que eu não deixarei de ir a nenhuma freguesia, já fui a todas, não deixarei de ir a nenhuma rua e, se possível, não deixarei de ir a nenhuma casa. Só se eu não souber mesmo. Isto é um trabalho de 3 meses. Não começou esta semana, não começou a semana passada. Nós somos uma equipa humilde, queremos ouvir os penafilenses, estivemos a ouvi-los, vamos fazer mesmo questão de olhar olhos nos olhos, dar-nos a conhecer, apresentar as nossas ideias, as nossas propostas, e aquilo que nós pedimos aos penafilenses é que acreditem. A palavra-chave é mesmo essa, Paulo. É que acreditem que é possível viver melhor em Penafiel. Têm aqui uma equipa, isto não é um trabalho de uma só pessoa, têm uma equipa preparada, motivada, com ideias, com propostas para o nosso Conselho, e que, se merecer a vossa confiança e se merecer o vosso voto no dia 26 de setembro, estaremos cá para garantir que se viverá efetivamente melhor em Penafiel. E eu, dia 26 de setembro, vou-te acompanhar à mesa de voto. Muito bem-vindo. É sempre um gosto. Repara, passou mais que 1h30, mas não conseguimos ir a tudo porque é um extenso, mas acho que ficou aqui bem patente pela forma positiva que tu sabes fazer política, daquilo que queres apresentas aqui para o vosso Conselho, que é para o nosso. Apesar de eu ser valonguense, como sabes, mas Penafiel é muito especial para mim, eu amo Penafiel, gosto mesmo muito de Penafielenses, tenho muitos amigos em Penafiel. E o que eu quero para Penafiel é o melhor dos melhores que tenha, porque realmente é uma terra muito, muito singular e é uma terra muito especial. Só quem a sente é que sabe o que é isso. Paulo, desejo-te muito boa sorte. Obrigado. Desejo-te muito boa sorte. E continuação de bom trabalho. E já agora, se me permites só uma última nota, louvar-te a ti, à Novam, a esta equipa, a esta casa, que foi também a minha casa, será sempre a minha casa, pelo trabalho de excelência que vocês têm feito durante este processo autárquico, dando voz a todas as forças partidárias, sou testemunha disso.
lançando convites a todas as forças políticas de uma forma isenta, imparcial, aberta, e que enriquece aqui não só o nosso Conselho de Penafiel, que é o que me diz mais, obviamente, mas que enriquece também a nossa região, mas também não esperarei outra coisa de ti e da tua equipa. Deixo só aqui esta Independentemente de palavra de seres parabéns. Presidente de Câmara ou não, trazes sempre aqui o teu lugar. A partir E aí, de a partir de 26. outubro, esperemos Oxalá voltar que aqui com Presidente de excelentes comentários. Com os comentários, eu desejo-te boa sorte. Muito obrigado. Sabes bem Eu sei aquilo que a respeito e a consideração que eu tenho por ti, Paulo. Dentro da tua isenção e da tua É- imparcialidade, que obviamente é inquestionável, registro, obviamente, os teus votos de boa sorte, que são Porque certamente... sabes que eu não sou hipócrita. Eu sei sabes disso, eu sei disso. E desejo-te mesmo boa sorte. Acho que estás a fazer uma campanha realmente pela positiva. Nós temos acompanhado e vamos continuar a acompanhar. A partir do dia 13, sabes que não fazemos campanha, é uma política minha, porque não tenho condições de ir a todos e poderíamos ser injustos muitas vezes. Portanto, nós voltamos depois, dia 26, com uma grande operação aqui no Novo Canal e com certeza que estaremos contigo a apoiar-te, contigo no voto, se isto já vai dar aqui uma confusão muito grande. Apoiar Pelo menos é estar a ver a tua votar Exatamente. e é isso contigo e com todos os candidatos, porque boa sorte, Paulo. Obrigado. É isso. Para mim foi um gosto enorme ter aqui Paulo Araújo Correia, desta vez não como comentador, mas sim como candidato à Câmara Municipal de Penafiel pelo Partido Socialista, juntamente com o RIR, o que dá a coligação Penafiel Unido. Como veem, sem truques. Uma conversa onde os candidatos aqui podem ser eles, onde apresentam as suas ideias e, sobretudo, as suas propostas para os diversos concelhos da região. Muito simples fazer informação, apenas e só pela verdade. Esta é a missão do Novo Canal e será sempre aqui na nossa região. Por isso já sabe, pode ver estes e outros programas em novonoticias.pt e contar sempre com uma informação rigorosa da nossa parte. Uma boa noite. Novo Canal. Sempre novão, sempre seu.